em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 277. Eu sou Rafael Arinelli e pode me pagar em passagem aérea. Fala galera, eu sou a Tata Finoto e eu quero mandar pra PQP essa minha falta de dinheiro que ainda não permitiu conhecer todos os cenários maravilhosos que eu queria. Não, foi uma mistura de jabá com... Amei. Pô, eu não quero mais nem dizer a minha agora. Isso sempre acontece comigo. Olá, gente, eu sou Ana Carla Azevedo e eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu, gente. Olá, pessoal, aqui é o Felipe Teixeira, do Não Disse a Mundo, e planos são superestimados. Eu sou Daniel Cury e se as nossas vidas são dominadas pela busca da felicidade, talvez poucas atividades revelem tanto a respeito da dinâmica desse anseio com toda a sua empolgação e seus paradoxos, quanto o ato de viajar. Caraca, meu Deus do céu. Uma monografia, velho. Beijo, a gravação acabou, o podcast era isso. Valeu, galera. 1 minuto de silêncio depois da frase do Daniel, né? Pelo amor de Deus. Não, aqui no último podcast o Rafa me zoou, falou que eu não tinha mais frase boa. Aí eu peguei um livro que chama A Arte de Viajar. Eu tô lendo uma frase do livro. Parece título de coisa de mestrado, sabe? No episódio de hoje vamos falar, porque verdade. Não sei o que lá. Não, o problema de frase grande é que no meio dela você que tá ouvindo se perde um pouco, né? Sim. Foi isso que aconteceu comigo, Dani. Não, é bom que as pessoas que estão ouvindo o podcast têm que pegar daquela parada, voltar e ouvir de novo, entendeu? De repente farei isso depois. Muito bem, estamos aqui neste podcast 277 para bater mais um papo aí sobre um assunto que permeia o cinema, que permeia o entretenimento, e a gente vai falar aqui sobre o turismo cinematográfico. Vamos falar sobre os cenários que compõem várias obras, né, que às vezes a gente ama, que a gente odeia, o que esses cenários representam pra gente, o que eles podem mostrar pra gente, né, num frame ali, quando a gente tá entrando dentro daquele mundo que a gente tá conhecendo, fantasioso e tal. De repente tudo isso traz uma série de misturas, e além disso, a gente também vai falar um pouco aqui sobre as nossas experiências, para onde já fomos, onde gostaríamos de ir, né, a partir dos cenários dos filmes e tal. E para bater esse papo, nada melhor do que trazer pessoas especializadas na arte de viajar, na arte de conversar, de analisar, não sei o que são outros podcasters, que aqui ssó tem a nata da sociedade, meu amigo, que são os podcasters. Sempre quis fazer parte da nata de alguma coisa. Eu também. Eu tô me achando agora. Pô, finalmente, cara. Minha mãe vai ter orgulho de mim. Exatamente. Bom. Vamos nos apresentar aqui propriamente, né, os podcasts de vocês e tal. Vamos começar aí com a Tatá. Tatá, fala um pouco sobre o seu projeto, sobre o seu podcast, o que vocês falam lá, e já passa o endereço, né, para as pessoas irem lá conhecer um pouco. Bom, gente, eu faço parte do PQPcast, que é o de porquê pra PQP. É o podcast onde a gente fala os plot twists da vida. Então, você vai encontrar um pouco sobre coisas divertidas lá, mas coisas que sempre vão trazer alguma coisa diferente. A gente já falou sobre autismo, a gente já falou, por exemplo, a história do ativismo LGBT, a gente já falou sobre diversas coisas, assim, sobre gordofobia, e tem alguns episódios engraçados. Uma vez por mês a gente tem dicas e indicações e coisas temáticas pra trazer também, mas sempre com um pouco de leveza, trazendo alguma coisa um pouco diferente também. Então, se vocês quiserem descobrir, vai no pqpcast.com, e eu também sou o Pod Procura no Twitter, o @pod
Procura, que é o perfil que ajuda a Podosfera a encontrar pessoas, convidados, formar equipe, encontrar editor, enfim, o que vocês precisarem, vai lá, #podcasterprocura. Ah, então Pod Procura não é uma entidade milenar? Não, sou eu. É você! É o perfil de uma pessoa só. Que legal, que legal. Meu, demais, que bom ter você aqui com a gente. Eu digo que o PQPcast tá aqui no meu feed, assim como o Despachados, o Onden também. Mas, meu, eu acho demais o trabalho que vocês fazem, justamente pelo jeito que vocês tratam os temas. Então, pô, demais ter você aqui. Vamos bater um papo bem legal, com certeza. Ana, fala pra gente de você. Estamos falando de uma pessoa viajada e que ajuda os outros a viajar, não é isso? É, basicamente isso. Eu sou Ana Carla Azevedo, sou especialista em viagens, trabalho com hotelaria e com turismo há mais de 15 anos e eu sou apaixonada por viajar. Meu marido, ele brinca que se deixar a porta de casa aberta, quando ele vê, eu já tô viajando de novo. É mais ou menos assim. Não importa, gente, se é a trabalho, claro que férias é sempre melhor, mas até a trabalho eu adoro viajar. E eu já ouvia podcasts, né, de empreendedorismo, de filmes antes, até um dia que numa viagem a trabalho eu encontrei o Despachados. E acho que o projeto, o foco estava nos primeiros 6 meses do projeto, e eu tive aquela empatia, assim, imediata, virei fã, de fã, rapidamente eu já virei uma stalker, depois eu virei madrinha do Despachados. E esse ano, no início de 2018, o Foca me convidou para ser uma partner, ser uma membro oficial do Despachados. Então, nossa, eu tenho muito orgulho de apresentar o podcast para vocês. É um podcast de turismo, com dicas, um conteúdo para viajantes, só que do ponto de vista de outros viajantes, de pessoas que são experientes nessa arte de viajar, que ajudam as pessoas a viajar mais e melhor. E o programa, gente, assim, é muito divertido. Então, para quem ainda não foi lá, não foi conferir, vão conferir nosso podcast Despachados. O site é www.despachados.com.br e o Instagram e Facebook Despachados. Cara, sensacional, sensacional. Você tinha que estar aqui nesse episódio, né? Porque você vai ajudar a gente, inclusive, a financiar as nossas viagens para esses lugares fantásticos que vamos falar aqui hoje. Vai sair muita coisa boa daqui. É, exatamente. E aqui, por último, né, mas não menos importante, temos aqui o Felipe do Onden, o nosso antropólogo dos viajantes, né, Felipe? Onde é que eu vou parar, pô? Eu sou nata do negócio, agora eu sou antropólogo. Bom, o Nome Disso é Mundo nasceu em 2013. Eu morava aqui em Portugal, já tinha morado na Colômbia. A minha ideia, depois de ter conhecido várias pessoas brasileiros, né, que moraram no exterior, que ainda moravam no exterior, e eu já inserido no mundo dos podcasts, né, de tanto ouvir podcasts, decidi fazer o meu próprio sobre entrevistando essas pessoas, contando suas experiências no exterior. Basicamente, eu quis sair um pouco da questão do turismo, que eu pesquisei, né, tinha vários podcasts já sobre turismo, e focar na imigração, de fato, no dia a dia, de como é que é a vida do brasileiro no exterior. E ao longo do tempo, o Nome Disso é Mundo deu origem a outros filhos, e aí vieram os outros podcasts da nossa rede. Eu não vou citar cada um aqui. Então, assim, a gente já tem planos para fazer mais alguns, até por ser o Ego, o pai do Peter Quill, Sim. dominar o mundo. Um podcast sobre cada coisa que existe no mundo, entendeu? Tá vendo? É o Tá desejo vendo? secreto de todo podcaster, né? Exatamente. Tentar dominar o mundo, é igual Pink Cérebro. Exatamente. E pra tudo isso você encontra lá no nomedissoemundo.com, e pra escutar a gente tá nos agregadores, né, no iTunes e também lá no Spotify. Legal, show de bola. Cara, sensacional, sensacional mesmo ter vocês aqui. Vai ser um papo muito legal, muito divertido e vai com certeza agregar muito aí aos nossos ouvintes. Vamos bater então esse papo sobre turismo cinematográfico logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Falamos de vilões no podcast passado e agora chegou a hora da gente falar sobre cenários, sobre turismo, sobre viagem. Tem coisa melhor do que viajar, Dan? Nossa, difícil, viu? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver filmes no cinema quando eu viajo. É, demais. Então eu vou pra uma isso. cidade e vou pro cinema da cidade.
Ou enfim, do lugar que eu tô. Isso é muito legal. Olha, ó, fica uma dica boa aí, ó. Já começou com dica. Se prepara que tem muita dica nesse podcast. E se você tiver uma dica, se você quer falar sobre suas viagens, suas experiências, ou o lugar para onde você quer viajar, ou o filme que você viu e você quer viajar pro lugar do filme, você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com. E se você quiser escrever o que você quiser também, pode escrever o que você quiser, a sua opinião sobre o podcast, o que for. Só que não é só e-mail, não. Você pode entrar no cinemação.com, no nosso site, e comentar por lá, né? Comentar nos espaços de comentários, que todo post do podcast, das críticas e do que for, vai ter espaço para você comentar, ou então clicar no botãozinho de todas as nossas redes sociais e comentar em qualquer rede social. A gente está de olho em tudo e a gente comenta aqui no Repercussão vários tipos de comentários, inclusive os das redes sociais. E claro, não esqueça de acompanhar os outros podcasts da família Cinemação. O Indicação, cheio de jogo, brincadeira, indicação de filme, claro, e o As Matildas, tem as meninas com as opiniões femininas e feministas sobre o audiovisual, sempre com muita polêmica e causando bastante, que é o que elas gostam. Então não esquece de acompanhar esses podcasts e, claro, comenta lá também. E você sabe que você vai aprender com os podcasts mais ricos em conteúdo de cinema do Brasil aqui com a gente no cinemação.com. Então venha experimentar outros pontos de vista, aprenda com profissionais da área e aplique esse conhecimento no seu dia a dia, assistindo os filmes que você assiste todos os dias. Para isso, basta você ir lá e ajudar o Cinemação. Quando você ajuda, você está contribuindo para que o nosso site continue ajudando a trazer mais conteúdo que vai enriquecer ainda mais o seu olhar para o cinema. Temos 3 formas de você nos ajudar: através do Padrim, através do Patreon, através do Apoia-se. Basta você ir em cinemação.com/contribua ou acessar o cinemação.com e clicar no botãozinho Contribua Agora. Você vai ver as 3 plataformas lá, você vai selecionar uma e vai colocar lá a quantidade que você quer ajudar o Cinemação. A partir de R$1 você já ajuda o Cinemação. Com esse valor, você vai fazer parte do grupo no WhatsApp e no Facebook. É um grupo secreto onde a gente conversa diretamente com a galera que apoia a gente, onde você vai conversar com os autores do Cinemação. Você também passa a ter o direito, né, de fazer anúncios aqui dentro do podcast do Cinemação sobre qualquer produto ou serviço que de repente você queira falar aqui com o nosso público, e no final do ano a gente envia para você um presente super especial, exclusivo. Para você ter uma ideia, no último ano a gente deu uma revista do Cinemação com matérias exclusivas, totalmente diagramado, 100% do Cinemação, você não encontra em banca nenhuma, só quem apoia o Cinemação, só quem contribui com o Cinemação tem essa revista. Quer fazer parte então desse grupo? Quer continuar aprendendo com os podcasts aqui? Quer saber mais sobre cinema no Brasil e no mundo? Vai lá e ajude o Cinemação no cinemação.com/contribua. E Dani, estamos com campanha de aniversário do podcast do Cinemação de 6 anos, não é isso? Isso mesmo, afinal de contas não é sempre que se faz 6 anos, né? É uma vez na vida. Na verdade a gente tá tendo o privilégio de comemorar 6 anos pela segunda vez na vida, porque em algum momento a gente já teve 6 anos, mas agora é 6 anos de podcast, que é muito melhor. É verdade, tem razão. E você que tá aí, que tá querendo participar dessa campanha, é muito simples. No dia 10 de julho, nós vamos sortear para 4 pessoas um pôster do Cinemação. Na verdade, são 4 artes diferentes de pôster. Nós temos pôster do Donnie Darko, temos pôster do Taxi Driver. Essas 2 primeiras são exclusivas do Cinemação. Depois a gente tem Baby Driver e Game of Thrones, que são pôsteres que a gente vai sortear também para você. Então, quer ganhar um pôster? Você vai escolher qual desses você quer. Para ganhar esses pôsteres é muito fácil. Para você que tem Apple, basta ir no iTunes, classificar a gente com 5 estrelas e escrever um recado pra gente. Escreveu esse recado, vai aparecer sua nota lá pra gente no iTunes e a gente vai depois pegar o seu nome e vai sortear, junto com todo mundo que fez esse review, vai sortear um pôster para essa pessoa. Se você tem Android e não pode acessar o iTunes, basta você ir nas redes sociais, marcar o Cinemação para que a gente possa ver que você recomendou a gente e colocar qual é o seu episódio favorito do podcast do Cinemação. Fez isso, a gente vai
ver seu nome, vai colocar lá todo mundo junto que classificou a gente no iTunes ou que recomendou o nosso podcast, e aí a gente vai sortear 4 posters para vocês. Muito fácil, muito simples, é o nosso jeito de comemorar 6 anos de podcast do Cinemação. Participe e ganhe um pôster. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários, temos 2 comentários aqui que vieram diretamente do Twitter, não é, Dan? Exatamente, são um melhor que o outro, né? Eu adorei, tem um comentário do João com U, né? Achei bem legal, não sei se o nome dele é João com U, mas achei bem legal, falando sobre o podcast Cinemação em geral, e ele meio que fez uma thread, né, contando a historinha dele, achei bem legal. Olha só, um dos primeiros contatos que tive com o podcast Cinemação foi ouvindo o episódio 230 Mulher Maravilha. Desde lá nunca mais parei de ouvi-los e também nunca encontrei outro podcast sobre cinema e audiovisual tão bom quanto vocês. A gente sente o esforço que vocês fazem para entregar um bom podcast com conteúdo interessante e de qualidade. Apenas continuem. Parabéns pela dedicação e esforço. Por fim, tamo junto. Eu achei bem legal isso. Fiquei muito feliz de ter lido isso, porque é isso que a gente quer mesmo, né? Entregar um conteúdo de qualidade. E a gente fica muito feliz quando vê as pessoas reconhecendo isso de maneira totalmente gratuita. Ele foi lá e tweetou, né? A thread. Vários tweets lá sobre a gente. Eu achei muito legal, fiquei muito feliz. Muito legal, cara, muito legal ter o nosso trabalho reconhecido dessa forma. E a gente tem um outro comentário aqui que também veio lá do Twitter, do Emanuel Santos. Ele falou o seguinte: essas capas de vitrine de vocês são muito bonitas. O das Matildas também são. Antes de ouvir, fico olhando um bom tempo. Alguns criadores de conteúdo esquecem que a vitrine é parte da experiência de quem ouve podcast e que ajuda a despertar o interesse, né, para quem vai ouvir. Cara, primeiro eu queria agradecer o Emanuel pelo elogio. Eu faço as artes da capa e realmente a gente pensa em tudo. Enquanto a gente tá gravando, a gente vai lá, pega cada detalhezinho do que a gente tá falando para colocar na capa. Então, assim, tudo que tem na capa, de alguma forma, é mencionado no podcast. Emanuel, muito obrigado. João, muito obrigado pelos comentários e, por favor, continuem compartilhando e citando Cinemação no Twitter. Você que quer, de repente, entrar um pouco mais nesse tema de turismo cinematográfico e tal, a gente gravou um podcast lá atrás, o podcast 103, onde a gente falou sobre viagens e filmes. A gente lá conversou um pouco justamente sobre o ato de viajar, sobre lugares que a gente gostaria também de viajar e tal. Então, o podcast lá de 2014, setembro de 2014, que vai complementar esse daqui, né? E se no podcast passado a gente veio falar sobre os vilões e a gente conversou um pouco sobre a estrutura dos vilões, para que esses vilões servem, qual que é a importância desses vilões, aqui a gente vai se debruçar um pouco mais nessa parte de estrutura visual, né? Cenários, locações e tal, esses espaços que são tão importantes, né? Afinal de contas, às vezes a gente é apresentado um universo totalmente diferente daquele que a gente conhece. Então, a partir disso que surgiu essa ideia da gente bater esse papo hoje. No podcast aquele de viagem que a gente fez lá em 2014, a gente falou sobre viagens com algumas pessoas que não viajavam. Então, ficou uma coisa mais no campo das ideias. Nossa. É que nem o Gleidson, que era o antigo editor, né, do Onden. Ele também não viajava e ele disse que ele não gosta de viajar porque pra ele viajar é fazer as mesmas coisas só que em outro lugar. Eu, cara, não é isso. Você não sabe viajar. E aí ele dizia assim, mas o massa do Onden é porque aí o pessoal perguntava, né, pô, como é que um cara que não viaja edita o Onden, de onde é que, como é que você tira motivação, né, já que é de graça? Aí ele, não, cara, porque eu gosto de histórias de pessoas, não interessa de onde por onde elas passaram. Caramba. Aí
Que louco. E ele editou ele editou 150 episódios, eu acho, do Onda. E a filosofia dele era essa. A primeira vez que ele saiu do país foi pra ir pra Colômbia, né? Que ele foi lá, inclusive, me visitar minha esposa lá. Foi ele e uns amigos nossos. E aí a gente tava lá tomando banho. E aí, cara, o que é que tá achando? Ele, cara, é só uma cerveja mais barata. Tipo, só que... Caraca! Só que não é porque eu paguei a passagem, né? Aí... Curiosamente, ele mora em outra cidade agora. Porque pra ele também tanto faz. Estranho. Pra mim é muito estranho uma pessoa que fala que não gosta. Eu até entendo você falar assim, olha, eu não gosto muito de viajar, que nem a minha irmã não gosta muito de museu, então ela não gosta muito de ir em cidade antiga, sabe? Mas tudo bem, você gosta de viajar pra praia, você vai viajar pra, né? E não gostar de viajar pra mim é muito estranho. Exatamente. Pra mim também, principalmente, mas... Aliás, sua porta tá fechada aí, né... Ana. Minha porta tá. Senão a gente perde a Ana no meio aqui do podcast. A Ana some porque foi pegar um avião. Gente, eu acho que esse é um bom ponto de partida pra gente começar a conversar aqui sobre o turismo cinematográfico, que é justamente isso. Da onde que vocês acham que vem essa curiosidade por a gente conhecer outros lugares? Porque assim, o cinema, ele é de uma certa forma uma porta de entrada para muito desses lugares e tal. Pode ser um lugar completamente fictício, onde vai ser criado todo um universo novo ali e tal pra gente, como pode também ser um lugar super romantizado, né? Como a gente viu lá quando o Woody Allen passou por aquela fase dele europeia, fazendo Vicky Cristina em Barcelona, depois fez Meia Noite em Paris, com a Roma. Exatamente. Então, assim, a gente tem esses lugares, assim, o cinema, ele consegue apresentar pra gente diferentes pontos de vista, diferentes lugares e tal. Ele é um cartão postal pra quem tem interesse, né, de conhecer pessoas, lugares e tal. Mas é justamente essa coisa de você realmente sair da sua casa, comprar passagem, pegar o avião e ir lá fora e tal, existe todo um preparo para isso. O que vocês acham que é motivante para quem quer realmente ir conhecer outros lugares no mundo, assim? É uma parada meio ovo e a galinha, sabe? Tipo, é difícil saber se você gosta de viajar porque você viajou a primeira vez ou se essa vontade já existe. Por exemplo, eu sempre fui muito fã de cinema. Teve ano que eu assisti, tipo, mais de 50 filmes nos cinemas. Fora os filmes que, né, a gente consegue pela internet. E assim, eu sempre queria ver os lugares e tal, mas passei muito tempo só vendo os filmes e sem viajar, porque a vida prática, eu gastava grana comprando DVDs ou indo ao cinema e não necessariamente indo viajar. E depois, quando eu fiz a primeira viagem, assim, tipo, que eu desci pra fora do estado e tal, que eu morava em Fortaleza. E aí eu fiz uma viagem pra Recife, pra ver um show do Los Hermanos em Recife. E aí, meia culpa, se alguém não gosta. Se alguém acha indigno. Minha banda predileta, relaxa. Porra, por muito tempo... Quer dizer, eu não parei de acompanhar as bandas, então acho que a Los Hermanos ainda é minha banda preferida. Enfim, aí, desculpa, Rafael, por você ter perdido 80% dos seus ouvintes agora com essa informação. Aí... E eu achei muito foda, cara. Achei muito foda, tipo, tá em outro lugar e ver as paisagens e tal. E eu gosto muito de história também. E Recife tem história riquíssima, né? E eu sou professor de literatura, aí a Clarice Lispector, tem a estátua dela lá. Eu tava numa onda de escutar Chico Science, e, sabe? Tipo, vendo as coisas. A estátua lá do Manuel Bandeira também. Cara, aí é muito foda ver essas coisas e depois voltar pra casa e aí lembrar e contar essas histórias pras pessoas, né? E falar dos lugares e encontrar pessoas que conhecem o lugar. Aí essa parada vai alimentando o lance. Pô, então eu quero ir pra outro lugar agora pra ter as mesmas coisas e pensar as mesmas rotinas de aeroporto, de avião, de hotel, essas paradas assim. E aí isso vai alimentando e você vai fazendo a próxima viagem, a próxima. Então assim, eu acredito que é o primeiro passo assim de você sair pra viajar. Eu acho que esse é o ponto de virada, assim. Ele pode fazer você se tornar um viajante ou então ele pode só... Você pode ser o Gleitner. Não, essa é muito caro. Eu posso tomar a mesma cerveja aqui. Mas você não acha que tem uma coisa assim de tipo, as coisas mais banais nas viagens, elas são muito maximizadas quando você tá fora do seu ambiente? Sim. Porque assim, eu, por exemplo, a hora que eu viajo
porque eu vou pra um lugar totalmente diferente, que você gasta suor, dorme mal no avião, não sei o que, chega naquele lugar, eu fico reparando em detalhes que pra mim eles são tão valiosos. Por exemplo, o ar daquele lugar, sabe? Eu quando eu fui pra Paris, por exemplo, eu peguei um trem do aeroporto, né, que ia pro centro da cidade, e aí quando eu tava nesse trem, eu ia olhando a paisagem, e pra mim era tão significativo, assim, a vegetação, a sujeira do metrô, era tudo diferente, entendeu? As coisas mais banais, assim, eu olhava e falava, cara, tem gente que anda aqui todos os dias, é um lugar totalmente diferente, sabe? Não sei se pra vocês é assim, mas pra mim tem algumas cidades que tem cheiro. Quando eu voltei pra Londres, eu falei, cara, realmente é o cheiro de Londres. Tipo, não era a minha cabeça, a minha imaginação. Porque eu fiz intercâmbio, né, lá um tempo atrás. Aí quando eu pisei de novo lá, fui viajar, falei, cara, realmente é o cheiro, sabe? A cidade tem um cheiro. É e o cheiro do lugar. Porque assim, eu acho que todas as cidades têm isso. Não todas, mas algumas específicos, sabe? Assim, eu guardo, pelo menos, pra mim. Assim, eu acho isso muito legal. A primeira cidade que eu viajei, assim, de praia foi Fortaleza. E o cheiro de Fortaleza, pra mim, ele é único também. Eu não sei se vocês podem achar besteira isso, mas talvez a Ana concorde porque ela tem cabelo mais longo, imagino. Mas a água do lugar, pra mim, às vezes faz diferença. A água. É verdade. Porque às vezes você lava o cabelo e é o jeito que fica o seu cabelo dependendo da água do lugar. Tem lugares que você fica melhor, tem lugares que às vezes o vento do lugar fica... Eu reparo muito em táxi e trânsito e motorista. Eu acho muito engraçado reparar nisso quando você tá dentro do táxi ou quando você tá dentro do ônibus, como as pessoas se comportam no trânsito de um certo lugar. Tanto aqui no Brasil mesmo quanto lá fora. Tem lugares que, nossa, é absurdo. Eu já vi motorista de táxi na Argentina que achava que era moto. Eles criavam uma faixa ilusória, assim, no meio de outras faixas de carro. Eu já peguei um táxi na Itália que ele cortou 5 pistas de uma vez só pra entrar numa rotatória. Eu tenho 2 histórias rápidas de táxi. Uma é, na verdade, de um mototáxi, que eu tava em Juazeiro do Norte, fui lá pra um evento do Sesc. Na verdade, eu tava no Crato, só que o Crato, a cidade do Crato, ela fica, sei lá, 10 quilômetros de Juazeiro, né? Tem até uma rivalidade lá, o pessoal diz que o Crato era tão ruim que o Padre Cícero saiu de lá pra fundar Juazeiro. Tem uma maior rivalidade lá e tal. Você pergunta pra alguém do Crato como é o Juazeiro, e o pessoal, é um bairro muito bom. Assim. E aí eu tava no Crato, no evento lá do Sesc do Crato, e aí meu hotel, na verdade, ficava em Juazeiro. Aí eu cheguei pro mototaxista e disse sim, porque eu tinha uns vales do evento que eu poderia usar com o mototáxi. Só que era até um determinado horário, eu tinha passado do horário, eu cheguei pro cara e disse, ei, cara, quanto é que é até o hotel lá? O nome do hotel era Tropicaliente. Aí eu, até o hotel Tropicaliente ali no Juazeiro, aí o cara, é R$10, mas como eu não tenho carteira, vamos por 8. Valeu pela honestidade, bicho. Vamos sim, é contigo mesmo o esquema. Tem que ser contigo. E a outra história foi recente aqui em Portugal, cara. Eu peguei um táxi, aí o cara fechou a porta, o taxista fechou a porta, e aí começou a fazer um barulhinho assim, tipo, coloca o cinto, né? Coloca o cinto, aquele barulhinho, fica pim, pim, né? Pra você colocar o cinto de segurança, o motorista. Aí o cara pegou, não tem aquela parte do encaixe do cinto, né? Ele não colocou o cinto, ele pegou uma pecinha que ele tinha guardada lá, que ele deve ter conseguido, sei lá, na oficina, e colocou no encaixe do cinto. Ele continuou sem cinto, só que o alarme parou de soar. Meu Deus. Caralho, meu irmão, jeitinho português, né? Jeitinho português, exatamente. O problema não é o cinto, o problema é o alarme do cinto. Alarme. E aí, isso é uma Ele inventou coisa... uma nova tecnologia, né? Porra, sem dúvida. Exato. E isso é uma coisa só que eu não sei se esse assunto vai surgir, mas eu vou já falar, que às vezes a gente se deslumbra, a gente fala mal do brasileiro, do jeitinho brasileiro, fica deslumbrado com a Europa e tal, que, cara, mas você vê cada coisa tão bizarro que nem no Brasil acontece, digamos assim. Você vê em outros países assim, é muito massa, você passa a dar valor até o Brasil de alguma forma por isso, porque você vê outras coisas assim que você fala só no Brasil, não, cara, em outros lugares acontecem, às vezes acontece pior. Exato. Ou é o extremo oposto, assim, pelo menos eu tenho essa sensação
sobre Londres. Eu tenho essa sensação lá. Lá é assim, por exemplo, você vai atravessar a rua, tem uns lugares que o carro tem que parar. Não adianta, ele vai parar mesmo. E eles ficam putos se você ficar meio hesitante, sabe? De atravessa e espera ele passar. Você tem que passar porque se você é pedestre, porque o carro vai parar. E eles ficam muito putos, eles buzinam se você ficar meio que sem saber se vai, se não vai, indeciso. E se você tentar passar, sei lá, tá o sinal, quando é sinal, não tem jeito, tem que estar vermelho pra ele, pra você atravessar. E aí, se você, tipo, tá verde pro carro e você vai passar e tem um carro vindo, eles metem as buzinas com tanta violência e xinga pra fora, assim, que é o oposto, né? Assim, respeite a regra, senão a gente quase gospe. E é muito isso, assim. Eu tive essa sensação lá, que é assim. Eu costumo brincar que eles têm o the look, o olhar, tipo, eles te dão um olhar tão fuzilante, fora a buzina, né? A buzina come, sim. Mas fora isso, eles dão um olhar tão fuzilante, tão puto, que é o the look fatal. Não, e cachorro fazendo cocô na calçada, as pessoas parecem que tudo bem, é ruim, é muito legal um lugar onde as pessoas têm o hábito de tirar o cocô do cachorro, né? Você vai com uma sacolinha e tal. Mas é impressionante, assim, eu vi um negócio que quase iam bater na menina porque o cachorro dela fez cocô na calçada, sabe? Pelo amor de Deus, vamos encontrar um meio termo, né? Mas aí, isso também não se encaixa justamente com o ambiente, né? Porque assim, você tava falando agora de Londres e o Felipe falou, inclusive, sobre o cenário brasileiro e tal. Me veio muito na cabeça, assim, quando a gente pensa em Londres, num cenário cinematográfico, a gente sempre vê a cidade chuvosa, uma cidade mais cinza, mais cimento, uma coisa mais, né? Ela tem um quê um pouco mais... melancólico, né? Melancólico, exatamente. No lado do Brasil, eles usam muito mais cores quentes, usam muito mais cor de terra, tem uma coisa muito mais de, sabe, de pé no chão e tal. Não tem um pouco disso, assim, também? Eu acho que sim, e eles utilizam uma imagem do Brasil, a gente, sei lá, pode observar dos filmes. Eu acho que tem uma diferença, principalmente, gente, entre a imagem cinematográfica produzida por brasileiros e a imagem cinematográfica produzida por estrangeiros aqui no Brasil. São dois olhares, são duas percepções completamente, na minha opinião, são completamente diferentes. A gente pode observar em, sei lá, em filmes que aconteceram e etc. Gravações aqui que tiveram no Brasil, eu tenho essa percepção. Eu acho que eu consigo observar um pouquinho disso. Vocês concordam sobre? Eu concordo completamente. Quando é uma coisa nacional, parece que o cenário é muito mais, talvez, rústico, mas um cenário mais, talvez, perigoso e tudo. Quando é alguma coisa de fora, geralmente é aquela coisa, Brasil, país maravilhoso, só tem sol, só tem gente bonita, só tem paisagem deslumbrante e parece ser meio que um pedacinho de paraíso na Terra, e aqui dentro, como a gente tá mais acostumado com os problemas, eu acho que a nossa visão, até na hora de passar isso pra um filme, pra um seriado, alguma coisa assim, ele fica em um cenário muito mais diferente, assim. Mas tem um filme que ele, por incrível que pareça, ele é mais fiel, assim, à nossa realidade, o jeito que a gente vê o Brasil, e é um filme estrangeiro que, por incrível que pareça, é o Incrível Hulk. Ele, quando aparece a favela da Rocinha, cara, o cara estudou Fernando Meirelles, assim, pra fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles usam os atores falando um português muito estranho. Eu falei, gente, é tão difícil selecionar ator no Brasil, né, pra gravar. Isso tudo bem. Verdade. Isso daí nisso destoa, né? É muito legal como que, tipo, conseguiu a parte da imagem, eles conseguiram fazer muito bem, né? Representar do jeito que a gente representaria. E aí, na hora de colocar o ator falando português, tem um cara que aparece, você vê que ele é claramente falando de espanhol, né? Assim, ele falando de espanhol, tem cara meio de brasileiro porque é latino e tal, e aí ele abre a boca e fala, gente, isso não é... Mas eu acho que é muito interessante pensar nisso, tipo, pra quem não fala, né, português, tanto faz, né? Então, pro resto do mundo não vai fazer... Coloca falando espanhol, né? Tanto isso, faz, ninguém vai entender. Não, mas assim, tanto faz se tem sotaque forte, não tem, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que tem uma cena do Pantera Negra que eles falam coreano, né? Diz que a mulher
coreana que fala coreano na cena, diz que ela fala um coreano com tanto sotaque, com um sotaque tão forte, tão horrível, que os coreanos deram risada e tirou todo mundo do filme. Cara, é o que aconteceu com Narcos lá na Colômbia. Na época que estreou a série, eu tava lá em Medellín, morava lá. E aí os colombianos diziam, cara, por que colocaram esse cara, bicho? Ele não fala. Assim, eu sei que houve muitas críticas no Brasil, só que a gente tá acostumado com brasileiro quando faz sucesso, é inversamente proporcional, né? A gente tende a meter o pau no brasileiro que faz sucesso, né? Sim. E aí, quando eu comecei a ver essas críticas, eu pensei, não, deve ser a galera, tipo, a típica coisa que acontece de a gente criticar o brasileiro que faz sucesso. Só que quando eu fui conversar com os colombianos mesmo, o pessoal disse, cara, não faz sentido, ele abre as vogais, o espanhol não tem vogal aberto. Aí tu coloca um baiano pra fazer. Eu achei a interpretação do Wagner Moura, eu curti, mas depois que a galera começou a me falar, eu comecei a perceber essas nuances do sotaque, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, isso aí também não maculou a obra. Não foi preponderante. É que nem, sei lá, a gente vê depois uma obra aqui falando, sei lá, sobre o Raul Seixas e aí pegarem um venezuelano, sabe, pra fazer o papel do Raul e falando português. O documentário sobre o Senna, o melhor documentário que tem, ele é japonês. Ele é maravilhoso. Uau. E é maravilhoso. Mas, enfim, eu nunca assisti, tô doida aqui já pra assistir, sério? Sério, é um documentário bem antigo. Não é com atuação e tudo, mas ele é japonês. Então, assim, às vezes é a pessoa que teve interesse em fazer alguma coisa. Mas você tá falando do mesmo diretor da Amy Winehouse? Não, né? É outro, né? Não, é um outro, é o mais antigo. Pode ver. Eu vou lá atrás então, porque esse do mesmo cara da Amy Winehouse eu acho maravilhoso. Mas assim, fazendo o paralelo, tem um seriado, na verdade é uma cena de um seriado que ela foi muito bem filmada e eles realmente exploraram o Brasil. Na segunda temporada de Sense8, tem uma cena que eles gravaram na parada LGBT aqui no Brasil. Não foi na parada, eles filmaram em outra localidade, mas na semana da parada eles fizeram 2 filmagens separadas. Mas uma coisa super interessante é que eles convidaram drag queens nacionais que eram proeminentes, que elas são do cenário brasileiro, algumas delas inclusive são conhecidas lá fora, pra fazer a cena, e pra fazer a cena do trio elétrico e tudo. E eles pegaram pessoas que estavam na comunidade LGBT brasileiras, pessoas que são daqui, pessoas que conhecem tudo e fizeram a cena meio que do jeito certinho que deveria ser feito, sabe? E isso foi muito legal. Mas aquela cena da parada, teve uma parte que eles filmaram na própria parada LGBT. Sim. Teve uma cena que eles filmaram em São Paulo, em outra localidade, outro dia. É que eu sei porque eu tava passando de carro na hora, assim. E tinha um monte de fã. E tem uma outra que eles filmaram durante a parada. Foram as 2 na mesma semana. Mas é legal porque dá pra você ver algumas drags que são bem proeminentes aqui no Brasil e bem conhecidas. E eles convidaram essas pessoas pra isso também. Como curiosidade também, eu fiquei sabendo recentemente que teve várias gravações esses dias, mês passado, em São Paulo, pra próxima temporada do Black Mirror, né? Que vai ter cenas em São Paulo. Ah, é? Depois vai ser legal. Eu não sabia. Ver como vai ficar, né? Se vai ficar real. Porque tem muita coisa também que a gente não... Até um tema que eu ia entrar. Que a gente não liga ou não percebe se você não souber antes ou não ficar com um olhar mais apurado. Tô lembrando quando a gente gravou, a gente já gravou aqui o podcast com o Afonso Poyar, que ele gravou o filme Solace, né? Com o Anthony Hopkins. Ele dirigiu Presságios de um Crime, né? Que é um filme com o Anthony Hopkins. E por questões até de grana, ele pegou algumas cenas e gravou em São Paulo, porque daí ele falou, eu gravo com a minha equipe lá no Brasil, sai tipo 1/3 do preço, né? E ele gravou cenas em São Paulo. E o negócio é assim, que eu sabia, e aí tem uns momentos que eles entram num prédio e você vê um trem passando que é muito CPTM, se você fala, beleza, gravaram em São Paulo. Só que, quem não sabe, eles estão lá em, acho que é Chicago que se passa a história, né? E aí eu tava pensando nisso, porque essa história tanto do sotaque, né, do Wagner Moura pros colombianos, quanto até os lugares que aí você fala assim, não, mas isso aqui não é tal lugar, esse lugar não é essa cidade, sabe? Eu acho que é uma coisa muito de quem conhece, porque... E a gente se importa porque a gente talvez não esteja tão acostumado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos eles estão
careca de ver filme que se passa em Nova York, mas os caras gravaram em Washington, sabe? Que gravaram tudo em estúdio e eles gravam muito hoje em dia em Toronto, é como se fosse Nova York, como se fosse qualquer outra cidade. Gravam muito na Geórgia também, né? Na Geórgia. Então, assim, provavelmente pra eles é tipo, tá bom, eu tô acreditando que se passa nessa cidade, não vou ficar analisando o cenário pra ver se é realmente lá. Não sei se faz sentido pra você. Até porque isso não é o foco, né? Tipo... exato. Mostrar a cidade, né? Teve até uma piada que fizeram quando o Del Toro ganhou o Oscar agora, né? Que disseram assim, a gente grava filmes, um diretor mexicano filma no Canadá e vem ganhar prêmio nos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Gente, mas aproveitando para comentar, eu morei em Vancouver, né, no Canadá, o ano passado, e até ir para lá eu não sabia que Vancouver era a Hollywood do Canadá, é a terceira maior cidade de cinema da América do Norte, e era super comum, tipo, ver gravações de filmes por lá. E teve um filme, não vou me lembrar exatamente qual foi o filme, mas ele foi gravado numa região que parecia muito, uma região chamada Gastown, um bairro da cidade, é um bairro antigo, que tem a parte histórica assim, muito bem preservada, lembra muito Nova York, só que ela é muito próxima de uma parte moderna. Então eles aproveitam essa região da cidade, que praticamente não tem tanto trânsito, não tem tráfego e tal, para gravarem ali, fazerem os takes ali. E uma vez eu li numa revista, não vou lembrar qual filme é, mas que se passava por Nova York, se passava por Chicago, era como se estivesse passando Nova York, Chicago, e também pela China. Aí eu, mas como assim, né? Então eles filmaram tudo ali nessa região. E é interessante, é bem interessante. Tem muitos seriados que foram gravados lá. Quando eu tava morando lá, eles estavam gravando Deadpool. E depois eu até fiz questão de assistir o filme pra ficar observando se eu conseguia visualizar os detalhes da cidade. Teve uma cena nesse último, que foi uma cena do viaduto. Tipo, eu tinha uma vista do viaduto da minha janela de casa. E não dá pra perceber, porque eles colocam muitos efeitos. Então isso é bem interessante. Às vezes você percebe que foi gravado naquele local, mas às vezes você não tem nem ideia, né? Você não tem noção. Entrando no outro assunto, assim, que é mais nacional, mas filmes que foram gravados aqui em Brasília, que é na cidade que eu moro, que retratam muito bem como é Brasília, que eu sou super fã. Os filmes Somos Tão Jovens, o Faroeste Caboclo também. Caraca, eu acho que eles traduzem exatamente como é a cidade. Tudo bem que eu moro em Brasília há quase 10 anos, mas eu acho que eles, assim, traduzem Brasília, o jeitinho brasiliense. Eu acho que é legal. A minha esposa, ela é daí, sabe? De Brasília. Ela passou a vida inteira aí. E ela falou exatamente isso, cara. Que tem uma hora lá que o pessoal tá embaixo do bloco, né? Tocando violão e tal. E aí ela, é isso aí, cara. A minha adolescência foi exatamente isso aí que tá acontecendo. Dá nostalgia. Isso é muito legal, porque inclusive a banda, né? Legião e tal, veio daí, né? Então é legal eles irem nessa raiz da banda e conseguir transmitir isso. Agora tem uma outra coisa que é o seguinte: quando a pessoa, o roteirista tá lá sentado escrevendo sobre o filme, ele vai lá e vai colocar, tipo, eu tenho uma cena aqui que o personagem, ele vai entrar dentro de um prédio, e aí esse prédio é assim, assim, assado, sabe, desmoronado, e tem isso, tem aquilo, e tal lá. A hora que você tá na parte da produção, eles precisam reproduzir aquilo que tá escrito. Então, assim, aonde exatamente ele vai ser filmado, não importa. Importa ser criado todo esse universo, né? Todo esse ambiente para que o filme tenha um linguajar só. Então, por isso que a gente vê, principalmente em Hollywood, essas coproduções, sabe? Às vezes você vai ver um filme que fala lá, esse filme foi feito na Inglaterra, na França, na Bélgica, no Brasil, sei lá o quê, porque eles vão pegando, às vezes vêm pro país para fazer 1 diária, 2 diárias de filmagem só porque tem uma cena específica que precisa se passar aqui. Agora, no nosso caso aqui, que os filmes não têm um orçamento tão grande quanto os filmes americanos, são feitas essas adaptações. Ou se constrói um cenário, tipo, às vezes você faz dentro de um galpão mesmo, ou você precisa ir adaptar. Você tem que pegar todo o equipamento e lá pro canto, numa fazenda em Minas, lá no, sabe, que tem um riacho e não
não sei o quê, e dizer que você tá na Dinamarca, sabe, assim. O melhor exemplo disso aí que tu tá falando, apesar de eu não gostar muito do filme, é Olga, que eles reproduziram o inverno, a neve lá da Alemanha em Bangu, né, cara? Eles colocaram sal grosso e tal. Você morre de frio vendo o filme, só que a galera falou que durante a gravação tava mais de 30 graus. Você olha e você não acredita. Eles colocaram sal grosso no lugar da neve, lugar da neve não, né? Não tem neve em Bangu. Mas, tipo, pra reproduzir a neve. E eu achei muito foda aquilo ali, cara. E outra coisa que o Rafael falou agora sobre nos filmes dos Estados Unidos, tem todos os recursos. Teve cena do Vingadores Guerra Infinita gravada nos Lençóis Maranhenses, cara. Exato. Tipo, uma cena, aquelas... Sério? Eles vieram pra cá. Eu não sei o limite do spoiler, certo? Então eu não sei até onde eu posso falar. Mas tem uma cena lá muito importante do Thanos, que ele vai pegar uma das joias que é nos Lençóis Maranhenses. Exatamente. E foi super secreto, né, a gravação. Eles fingiram que era outra coisa pra ninguém noticiar e tudo mais. E sabe o que eu lembrei também? Vocês já viram o filme Soundtrack? É um filme com o Celton Mello e com o Seu Jorge? Sim. Não vi. Deles eu só vi aquele curta lá sobre o Tarantino. Então, é dos mesmos diretores, né, o mesmo equipe, assim. Inclusive, fica a dica porque é um filme sensacional, assim, é um filme muito bom. E o soundtrack, ele se passa todo na Antártida. E ele foi gravado num estúdio no Rio de Janeiro e eles reproduziram, até porque era só vendaval de neve, então é só você botar lá e nem tem muita profundidade, é muito cenário. Mas eles gravaram no Rio de Janeiro, num estúdio. Daí os caras falaram que eles tiveram que fingir aquela coisa claustrofóbica, né, e o frio de lá, e eles iam almoçar, tipo, tava 40 graus lá fora e tal, então achei bem engraçado. Mas você sabe que, cara, eu fui no começo do ano, eu fui pra Ubatuba, tava lá em Ubatuba, na praia e tal, a gente resolveu sair e um cara da cidade recomendou pra gente ir pra uma praia, que era uma praia pequenininha, dentro de um condomínio. Ele falou, lá é aberto, você só tem que chegar nesse condomínio, falar seu nome, eles vão te deixar entrar e você pode ir nessa praia. Tá bom. Aí pegamos o carro, fomos até lá e tal, saindo de Ubatuba, uns quilômetros um pouco mais pra frente, entramos no condomínio, falamos que ia na praia, estacionamos, descemos. A hora que a gente chegou lá na praia, era quase que uma praia privativa, assim, com algumas casas e tal, mas um pouco mais à frente, assim, você olhando o mar, do seu lado esquerdo, tinha vários navios ali e tal, porque era uma marina ali. E tinha uma montanha, e aí tipo, tinha entrada, né, do mar que dava pra essa marina, então ele fazia tipo uma baía ali, né, onde a marina ficava, e essa montanha com várias mansões assim nessa montanha, então era um lugar bem reservado. Aí eu na hora falei assim, cara, vou tirar uma selfie aqui e vou colocar assim, #AmoABélgica. Todo mundo vai acreditar, cara. Pode crer. Porque era um lugar belíssimo, sabe? E isso é uma das coisas que eu acho maravilhosa aqui que a gente tem, que essa diversidade, né, visual, clima também e tal, que a gente tem aqui no Brasil, né? Por ser um país muito grande e tal, a gente consegue ver de tudo um pouco. Não à toa, o Brasil é sim hoje um polo cinematográfico. Muitas produções estrangeiras vêm pra cá pra fazer essas produções, pra fazer esses takes e tal, porque a gente consegue ter deserto, a gente consegue ter baías com navios, a gente consegue ter de tudo aqui, é impressionante. É verdade. Tem o seriado, não sei se vocês chegaram a ver o 3%. Sim, sim. Gente, eu sou de São Paulo, eu moro aqui a minha vida inteira, mas eu não sabia que esse negócio era gravado aqui. Eu não consegui reconhecer, eu só reconheci na segunda temporada por causa de um prédio, que foi aquele prédio em São Paulo que derrubaram, que pegou fogo e tudo. Ele tava na segunda temporada do 3%, ele aparece em umas cenas assim. Nossa, não sabia. Não, e tanto que o processo todo foi gravado ali no estádio do Corinthians, no Itaquerão. Sim, ele foi dentro do Itaquerão, assim. Muito estranho, eu também pesquisei isso, eu achei muito estranho. Muito estranho. Tem cenas do ensaio sobre a cegueira também, que são em São Paulo, né? Sim. E é bem legal que você repara bem, né? Assim, tipo, acho que pra mim, pelo menos quando eu vi o filme, pra mim foi muito claro. Isso aí é São Paulo. É porque assim, a ideia era mostrar um lugar que não era nenhum lugar, né? Então até que teve cenas em Montevidéu, se eu não me engano, também. Mas é engraçado que, tipo, pra imensa maioria dos espectadores, de fato aquele lugar é lugar nenhum, né? Porque a imensa maioria dos espectadores, principalmente num filme que é internacional, não vai ter essa referência visual da cidade, né? De São Paulo e tal. E é interessante
porque, tipo, se eu fosse fazer, eu não ia pensar nisso. Eu ia pensar, pô, é claro que a galera vai saber que é São Paulo. Assim. Mas é massa essa visão de que, não, as pessoas não vão saber que é aqui, entendeu? Tanto é que, quando eles foram filmar aquele assalto ao Banco Central, tem cenas que eles falam que é Fortaleza, mas não é Fortaleza. Não tem aquele lugar em Fortaleza, entendeu? Sim. Não tem, é verdade. Mas vocês também já reconheceram lugares em filmes do tipo... Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu reconheci, assim... Nem é um filme tão famoso, é um filme que chama Severina, que eu fui ver na Mostra de São Paulo e tal. E aí, é aquele filme que tanto faz onde se passa. Ele é em espanhol, mas o diretor é brasileiro. E aí, eu vendo o filme, eu falava... Gente, que lugar é esse? Que lugar é esse? Pelo amor de... Sabe quando você começa a ficar até com agonia? Você nem presta mais atenção no filme. Porque você quer descobrir que lugar é aquele. Quando bateu que era Montevidéu, que eu lembrei, porque eu já fui pra lá e tal... Sabe quando você fica tão feliz, falando, nossa, é Montevidéu. É massa, sim. É muito Mas foda. é muito legal, porque é o centrinho do porto de Montevidéu, bem a parte histórica, né? Mas pro filme, tanto faz. Eu até falei assim, acho que na cabeça deles poderia ser na Argentina, tanto faz. A história não tem nada a ver, né? Com o país onde poderia ser em qualquer país. E eu fiquei tão feliz quando eu reconheci Montevidéu, sabe? Falei, nossa, é Montevidéu. Então acho que deve ser muito legal também, né? Quanto mais cidade você conhece, mais você consegue reconhecer lugares e tal, né? Isso você é vai muito ficando foda. viciado em reconhecer. É muito gostoso isso. Eu, pelo menos, nossa, sou fascinada em reconhecendo. Até de desenho animado. Até de não é bacana? Sim, Não, tem claro. o famoso, acho que é o Monte Roraima, né, que aparece no Up da Pixar. Eu acho que eles estão vindo pro Peru, né, e tal, indo pro Peru. Mas porque o Monte Roraima, ele faz a Fronteira com a Venezuela. Venezuela e tal, né, e é bem aquele, tipo um chapadão em cima de uma montanha. Eu amo aquele filme. Também, muita gente fala, tipo, ele é um filme que dá vontade de viajar, né, você vê e fala assim, nossa, que legal, vamos sair, eu quero viver aventuras e tal, é bem isso. Mas aí tem uma coisa bem diferente na questão de turismo e aí o turismo, vamos dizer, cinematográfico, porque assim, quando você para pra pensar na sua ida, né, no seu ato de praticar o turismo, se você for fazer lá seu vídeo e tal, você quer relatar tudo que tá se passando com você em cima daquela experiência que você tá tendo. Então você vai mostrar você, sabe, no aeroporto, o que tá acontecendo, o ambiente que tá à sua volta e tal. Então assim, o grande personagem do seu vídeo de turismo é o local onde você tá. A diferença para um filme é que o cenário, ele é só um complemento para uma história onde você vai ter o personagem principal, onde você vai ter o antagonista, onde você vai ter o drama ali e tal, né? Então assim, é por isso que a história em termos de cenário, esse turismo cinematográfico que é feito, ele acaba sendo fragmentado, porque na verdade o cenário ele precisa compor aquela história, entende? É inverso, né? Então assim, a gente pode pegar e falar assim, não, o Woody Allen fez lá o filme em Roma, por exemplo. Ele filmou em Roma, mostrou o ambiente de Roma e tal. Mas para ele reafirmar que ele estava em Roma, ele teve que colocar Roma no título, ele teve que colocar uma história dentro de Roma, ele teve que mostrar a cidade de Roma lá, tudo, porque ele precisava reafirmar. Agora, seria totalmente diferente se ele fosse fazer um filme simplesmente sobre um personagem e uma história de amor. Porque daí ele poderia até dizer que se passa em Roma, mas poderia ter esquinas que ele ia filmar na Bélgica, que ele ia filmar na Inglaterra e tal, porque é outro ponto. E é muito interessante isso, porque tem filmes que são claramente, assim, não, o filme Para Roma com Amor lá do Woody Allen não teria como se passar em outro lugar que não fosse Roma. Tem alguns filmes que são assim, né? Tem muitos... O próprio Menos Paris, né?
O Meia-Noite em Paris, o próprio Manhattan, né? Se pensar em Nova York. Você fala assim, é o espírito da cidade, é o que se tem na cidade, é a vivência das pessoas naquela cidade. Tem filmes que não, tanto que às vezes, que muitas vezes não falam. Mas também eu acho que tem um meio termo, sabe? Assim, tem aquele filme que você poderia adaptar, mas a partir do momento em que é naquele local, o local fala, entendeu? O local muda um pouco das coisas, né? Por exemplo, um que eu vi, que eu sempre comento, é o Copenhagen. É um filme que tem, acho que na Netflix e tal. É um filmezinho leve e tal. Poderia se passar em meio que praticamente qualquer cidade europeia. E eles aproveitam o espaço de Copenhagen e o fato de ser em Copenhagen e termina, você quer viajar pra Copenhagen, entendeu? Budapeste, né, também. Budapeste também. Budapeste, eu conheci Budapeste no Carnaval de 2014. E aí eu tava com os amigos e tal, e foi muito massa, tudo, apesar de estar frio pra caralho, tava muito frio, mas foi muito legal. E aí até entramos num bar e o DJ colocou Eu Tenho a Força Cavaleiro de Jeddah. Nossa! Até falei isso com um amigo meu, ele, por que é o espanto? O melhor do thrash metal húngaro toca nas noites do Maranhão, né? Aí foi 4 dias, adorei, eu curto as paradas de leste europeu, adoro mesmo. Aí depois voltei e aí eu decidi ler o livro, né, do Chico Buarque. Cara, e uma das primeiras frases do livro é Budapeste é amarela. Eu, puta que pariu, é mesmo. Cara, não tem... Eu vejo quando eu fui ver as fotos, o bicho é completamente amarelo essa cidade, sabe? E eu achei foda. E eu, por que eu não li esse livro antes? Sabe? Aí quando eu fui ver o filme, mas também eu acho que a fotografia do filme deu um jeito de que tudo fosse amarelo, de fato, porque eu acho que a ideia do livro é exatamente fazer com que você... Acho que o roteirista adaptou o livro de uma maneira que você de fato visse Budapeste como uma cidade amarela. Só que não é só truque de fotografia. Se você for a Budapeste, saiba disso. Budapeste é amarela. E acho muito foda isso. Que legal. E é doido, porque eu vi as fotos depois, sabe? Porque eu só li o livro depois que eu viajei. E isso é muito foda, cara. Acho que é como você ir a Paris e ver tudo verde ou vermelho por causa de Amélie Poulain, sabe? Sim, Há pouco tempo atrás, eu tinha acabado de voltar de viagem. Eu fui encontrar com meu namorado e nós fomos ao cinema assistir, tava estreando o Inferno, do Dan Brown. E eu tinha acabado de voltar de Florença, assim. E aí a gente tava assistindo o filme, aí depois a gente saiu do cinema, eu contei pra ele, assim, todo o roteiro do filme, com as fotos de onde eu passei. Porque aqui ele passou num lugar tal, que tinha a história tal, porque essa porta é desse jeito, e ela é desenhada desse jeito. E é assim, aquele filme realmente é um roteiro de viagem. Porque tem várias coisas como o que você faz. Tem algumas coisas assim, no livro eu não cheguei a ler, mas eu acho que deve ser muito mais explicado, imagino, porque no filme tiveram algumas coisas até que ficaram meio só de passagem, sabe? Algumas passagens secretas que tinham séculos e séculos, e por que elas foram feitas, por causa da família que era nobre, que ela tinha que fugir por um lugar pra escapar e tudo. E algumas coisas que eles não explicaram tão bem, mas... Acho que do Dan Brown, os 2 livros, né, os 2 primeiros que fizeram mais sucesso, né, no começo, como é o nome? O Código da Vinci e o outro, o Anjos e Demônios, são 2 baitas guias de turismo, né, cara? Esses 2 livros, porque eu acho, inclusive, que tem versão ilustrada deles. Eu acho que eu vi um guia de viagens com o Dan Brown, alguma coisa assim. Guia de viagens do filme Inferno, do Dan Brown, porque ele fala muita coisa. Não, tem algumas histórias, inclusive, dessas coisas que quase permearam o filme, que são até histórias engraçadas dentro da própria cidade, tudo que não tem nada a ver com o filme. Aquelas coisas legal, que descobre viajando. Com certeza já fizeram um pacote turístico com isso, entendeu? Eu acho, em se tratando do Dan Brown, que é eu li, eu adorei, eu me diverti pra caralho. Quando eu falo que eu sou formado em letras, o pessoal diz, nossa, você tá lendo Dan Brown? Cara, eu quero me divertir, às vezes. Daí, sabe? Eu leio o Dan Brown, eu sei, lia pelo menos, né? Nunca mais li nada. Paulo Coelho também, e parem de cagar regra. Que isso é muito você se divertir lendo. Tem livro que é cabeça mesmo. Você vai. E com certeza não é isso que você tá procurando quando você vai ler Dan Brown. Tipo, essa é a diversão, é um deleite. Mas, feito esse disclaimer, eu acho até, em se tratando do Dan Brown, que é um escritor extremamente popular e um best-seller garantido,
não acho, mas eu não duvido que já tem alguma coisa assim relacionada, sei lá. Exatamente, tipo, a Secretaria de Turismo da cidade, bota uma cena aqui e tal. Porque esses livros são, como é que a gente fala? Tem contrato, né? O cara tem. Não é um livro como, sei lá, do Machado de Assis na época, que ele escrevia como crítica da sociedade, como reflexo e tal. Não, esses livros, muitos dos autores que são best-sellers, eles sabem, as editoras sabem que eles vão ser best-sellers, eles contratam o cara pra escrever já a história, entendeu? E foi o que aconteceu. Nada que tenha a ver. Foi o que aconteceu justamente com o Woody Allen, que a gente tanto falou aqui, né? Porque ele fechou um contrato mesmo com lá na Europa, não sei o que, então ele fez Vicky Cristina Barcelona, fez Meia-Noite em Paris, fez Pra Roma com Amor, fez Match Point, então ele fez vários filmes justamente porque ele tinha esse contrato. Eu acho que um lugar também que tá ganhando muita relevância no termo de turismo relacionado com entretenimento é a Islândia agora, né? Porque tem todo o lance do Game of Thrones. Game of Thrones, né? Eu ia falar de Islândia por causa do filme do Vida Secreta do Walter Mitty. Sim, que eles gravaram, na verdade, o Vida Secreta do Walter Mitty, eles se passa na Groenlândia, mas eles gravaram na Islândia, né? Sim, alguma coisa assim. Gente, ou o assim, contrário. Eu tenho aversão a lugares que são extremamente frios e Mas eu fiquei morrendo de vontade de ir pra lá, vendo aquelas cenários maravilhosos e tudo. Sim. Eu ainda não fui. Mas uns dados, gente, na internet falando sobre como o turismo cresceu em alguns lugares, por exemplo, o Coração Valente. Tudo bem que é um filme mais antigo, mas depois do Coração Valente, a Escócia aumentou em 300% o número de turismo por ano. Foi um número bem expressivo. Diz que Troia também, né, naquela região de Çanakkale, não sei se é assim que se fala na Turquia, foi gravado na Turquia, então aumentou também 73% depois que foi lançado. Tem alguns dados desses lugares que realmente as pessoas depois começam a visitar porque foi gravado no destino. Em própria Florença, aumentou acho que uns 300% depois do próprio filme do Inferno, do Dan Brown. Agora tem um detalhe. Já era uma cidade super turística. E isso pode ter um efeito inverso, como Medellín, por exemplo. Quando eu fui morar em Medellín a primeira vez, em 2012, eu li muito sobre a cidade e tal, e eu concluí, né, a partir do que eu tinha lido, e vídeos que eu tinha visto, e blogs e tal, que Medellín não era mais a Medellín do Pablo Escobar, do tráfico de drogas. Apesar de ainda haver violência, como em qualquer outra cidade da América do Sul, né, de países desenvolvidos e tal, desiguais e tudo mais, Medellín ainda tinha problema de violência. Mas não se comparava nem de longe à época do Pablo Escobar, que o Pablo Escobar, no auge mesmo da violência, era na mesma época da Guerra do Líbano, e morria mais gente em Medellín do que no Líbano. Desse nível. Mas eu vi que não era mais assim, né? Em 2012 já estava bem tranquilo, fui pra lá, nunca aconteceu nada comigo. Certos cuidados que eu tinha que tomar em Fortaleza, eu não tomava em Medellín, e era tranquilo e tudo, dependendo, claro, do bairro, dependendo do horário, enfim. Mas era uma cidade tranquila. E eu entendo, pelo que eu ouvi falar de pessoas que viram a série e que sabiam que eu morava lá, Narcos foi um desserviço a Medellín, entendeu? Porque as pessoas não querem ir pra aquele lugar, mesmo que a série se passe em outra época e tal. Tem gente que não tem muito esse filtro e diz a Medellín, depois de Narcos, nunca mais quer ir à Colômbia e tal. E é foda que antes o Ministério do Turismo da Colômbia, o slogan era: Colômbia, o risco é você querer ficar. Era muito foda. Tipo, você chegava no aeroporto e tinha lá: Colômbia, o risco é você querer ficar. E no final dos 5 meses do meu estágio que eu fui fazer lá, eu ia ficar lá. Só não fiquei porque tive uma proposta pra vir pra trabalhar em Portugal. E aí vou conhecer a Europa, né? Mas tipo, em termos de violência e tal, eu queria, assim, não era impeditivo pra eu ficar na Colômbia. E aí eu acho que Narcos causa esse efeito inverso, né? Do que vocês estão falando aí de Florença, da Escócia e tal. Pode ser nocivo, né? Como Cidade de Deus. As minhas chefes aqui de Portugal, quando eu vim pra cá, elas falavam: cara, eu tinha vontade de ir pro Rio, conhecer, mas depois que eu vi Cidade de Deus, eu perdi completamente minha vontade. Mas eu ia falar justamente isso. Eu tinha a impressão que era uma coisa, que Cidade de Deus tinha sido uma coisa negativa, até que eu entrei há pouco tempo atrás no Airbnb, e aí tem um monte de lugar pra você alugar no Airbnb que tá escrito assim: Favela Experience, Housing Favela. Tem essas paradas. Agora tá cheio de Airbnb na favela com esse negócio de
Como Cidade se fosse de próprio Deus. Cidade de Deus. A sua experiência para morar numa favela Cara, do Rio no Airbnb. Mas isso é bizarro, eu bizarro. acho. Mas vamos eu também lá, acho. gente, Muito, depende do muito. Se perfil você do não turista. souber, se você não souber onde é que você tá procurando lugar pra ficar no Rio no Airbnb, a chance de você cair em um Airbnb no meio da favela é bem grande, porque tem vários e tem muita gente que vende isso como uma experiência. Eu Aham. só sei que o turista que faz isso, na minha concepção, é maluco, mas enfim. Eu também observei que tá lotado. E se tem, gente, oferta, eu acredito que é porque tem confirmações. Tem pessoas viajando. Claro, exato. Mas eu acho que Tropa de Elite também retratou um pouco, né, a realidade ali da favela. Acho que mais a realidade do que Cidade de Deus, que foi bem apelativo. Cidade de Eu Deus já- é bem mais teatral, digamos assim, né? Bem mais... Gente, mas eu gosto tanto desse filme, e esse filme também ficou, assim, bem famoso e etc. Mas eu tive a experiência de assistir esse filme, trechos, tá? Cada um tinha que escolher um filme lá no Canadá para assistir com seus colegas que retratassem bem o país. Mas eu quis testar o impacto que Cidade de Deus poderia ter sobre os meus colegas de classe. E eu coloquei um trecho do Cidade de Deus numa turma que tinha muito japonês e coreano. Gente, Meu Deus. gente, eu tenho um trecho Filho barrado de filmado. bomba? Foi isso? Gente, foram lágrimas de, nossa, por que você não muda pra Coreia? Sério? Você vive nesse país, mas e seus pais? Seus pais estão seguros? Ana, você não pode viver mais lá. Foi Nossa. peguei. Vocês só estavam mostrei o quase te Rio de Janeiro adotando, atual. Ana? Gente, isso foi tema para conversas e dias e dias e dias de conversa, mas foi muito divertido. Depois eles também começaram a mostrar um pouco de filmes sensacionalistas, coreanos, japoneses, sobre a máfia japonesa e tudo mais. Todo lugar tem. Mas eu quis, Sim. eu realmente quis testar, foi divertido. Eu tenho uma história com Cidade de Deus que eu achei muito louco quando eu ouvi isso. Eu conheci um cara da Sérvia e ele veio falar comigo do tipo assim, nossa, ele cantando, né? Não, era o Tropa de Elite que ele tinha visto, que é, errei o filme, enfim, que o Parapapá, né? Que ele cantando a música. E ele falou que adorava o filme e tal, e que tinha assistido, e, enfim, tava contando. E ele falou que se identificou. Ele falou, cara, eu me identifiquei muito. Daí eu falei, como assim se identificou? E ele falou que ele morou num lugar violento, bem na época da guerra, que teve lá na Sérvia. Que teve guerra, vários conflitos, né? Há não muito tempo atrás. E ele falou isso, que ele se identificou muito, que ele falou que a vida dele era essa, de se esconder, porque tinha tiroteio, porque tinha não sei o que, e ele tinha que ficar em casa, e a polícia, e os bandidos, ou enfim. E eu achei muito louco isso. Na hora me chocou. Eu falei, cara, como assim alguém da Sérvia assiste Tropa de Elite e fala, nossa, me identifiquei com o seu país? Ele parece meu. Cara, isso é tão massa que eu tô falando agora, eu lembrei daquele filme Abril Despedaçado, né? Do Walter Salles, né? Esse filme, ele é baseado num livro de um escritor albanês chamado Ismail Kaderé. Não lembro agora. Enfim, não lembro de nada, né? Nem do autor, nem do filme, enfim. E esse filme, ele se passa na Albânia, no inverno, no gelo, tá ligado? E o filme é no sertão do nordestino, né? No calor do caralho e tal. E é a mesma história, Eu li o livro recentemente e é a mesma história. Assim, claro, né? Tem as adaptações e tudo mais. Mas o mote, assim, é o mesmo. E aí é interessante isso, né? Tipo, o autor se identificar com uma parada completamente, numa região completamente diferente da dele, por motivos diferentes e tal. E o próprio cinema faz isso também, né? Então, mas aí é louco porque a história, no fim, ela transcende a localidade, né? Isso que é muito legal. Porque daí a gente teve recentemente, inclusive com Pantera Negra, o personagem lá do Killmonger foi altamente inspirado também lá no Zé Pequeno, né? O cara falou que assistiu Cidade de Deus várias vezes e tal, porque ele tem uma coisa ideológica, ele tem uma coisa de lutar pelo querer dele, né? Pela ideologia dele e tal, e ele achou que esse sentimento
puro na sua essência de, sabe, de sobrevivência, de luta por uma causa e tal, só que transvestido num vilão, né, ele achava que Cidade de Deus tinha isso no Zé Pequeno e tal, e ele estudou muito o Zé Pequeno, ele levou isso pro filme. Então, eu acho interessante isso, como a gente consegue trazer diversos cenários, só que quando você envolve ele por uma história muito bem contada, essa história, ela transcende esses lugares. Por isso que às vezes a gente nem percebe a localização, né? A gente fala, caraca, tava ali e tal, mas é que você tá tão envolvido pela narrativa em si que passa esse tipo de coisa. Sim. E tem também a questão de mudar a nossa visão do país, né? Por exemplo, até um tempo atrás, se você falasse pra mim, pô, vamos pro Irã, eu não ia querer, eu falava, não, obrigado, não quero ir pro Irã. Que na minha cabeça era um pouco mais aquele clichê, né, do tipo, Oriente Médio, meio lá perto, deve ter violência. E foi o cinema iraniano que me fez muito mudar, sabe, a minha visão do Irã. Uhum. Claro, não é o meu país número 1 na minha lista de viagens, mas eu vou e super iria pro Irã, porque eu vi filmes de lá e eu tenho noção de que não é aquela visão preconceituosa que eu tinha antes, né. E eu acho que o cinema também ele é capaz de fazer muito isso, né, em termos de turismo. Você vê um filme que se passa num determinado país, e aí você começa a falar, não, pera lá, olha que interessante, né? Muda a sua visão do país pelo filme que você viu. Não só vários, de preferência, né? Um só também é difícil. Você viu não filme. Só filme, mas podcast também, porque se você escutar o Onda número 48, você vai ter essa mesma ideia sobre o Irã. Sim, precisava fazer esse jabá aí, eu precisava. Adorei. Gente, mas é sensacional. Eu acho que esse tipo de situação onde a gente se vê, né, imerso dentro dos lugares e aquilo ali vai compondo uma história, eu acho que ela realmente vai transcendendo essas experiências que a gente tem da tela, né? Porque a gente vê na tela e depois a gente vai sentir os ambientes. E aí eu queria até perguntar isso pra vocês. Vocês já passaram por algum lugar? Vocês já foram em algum lugar que vocês falaram, meu, preciso ir lá visitar esse lugar que eu vi nessa obra, nesse filme, nessa série, nesse livro e tal, tipo, mas que vocês foram por isso, porque vocês falaram, porra, preciso visitar tal lugar porque eu vi ou li alguma coisa assim? Eu tive essa experiência, quando eu morava na Colômbia, eu já tinha lido o 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, e quando eu cheguei lá, eu ganhei de uma amiga minha a versão em espanhol, que ela comprou num sebo, era edição mó antiga e tal, eu lia com o maior cuidado, porque faltava pegar uma pinça pra passar as páginas de tão raro lá que era o negócio. E aí, no 100 Anos de Solidão, ele tem a cidade lá que é fictícia, que é a cidade de Macondo, né? Uhum. Mas ela é totalmente baseada na cidade natal do Gabriel Garcia Marques, que é Aracataca, que fica no litoral, não é bem no litoral, mas fica no norte da Colômbia, próximo, a cidade grande mais próxima é Barranquilla, né? Que é a cidade lá da Shakira. E aí, a gente ia viajar na Semana Santa, eu e a galera que tava lá, no roteiro tava Cartagena, né? Que era a cidade onde todo mundo vai, tava Barranquilla, assim, galera, é o seguinte, eu vou, se nós formos a Aracataca, senão eu vou só, faço outra viagem. E Aracataca, cara, é uma cidade que tem na época só tinha um hostel que era de um holandês que tinha ido passar um final de semana lá e adorou e ficou por lá. Era muito remota a cidade, muito remota mesmo. Cara, mas era muito foda. Tem um museu, a Casa Museu lá do Gabriel Garcia Marques, que você entra e você tá entrando no 100 Anos de Solidão. Você tá entrando no livro, bicho. Uhum. Eu fiquei arrepiado de lembrar. Aí você entra, tem um corredor lá, que é o corredor de begônias que ele fala no livro, e você vê lá, cara, é muito foda. Você vê... Aí lá no quintal tem um castanheiro. É quase como um personagem do livro, a árvore. É quase como um personagem do livro. Muitas coisas acontecem à sombra do castanheiro. E o castanheiro é exatamente o mesmo. Não foi uma árvore que foi plantada depois. É o castanheiro que o Gabriel Garcia Marques viu e se inspirou pra escrever o 100 Anos de Solidão. Cara, quando eu vi aquele castanheiro, bicho, eu fiquei hipnotizado, cara. Hipnotizado por causa de uma árvore. Sabe? Uma árvore lá que um cara viu escrever um livro e eu, caralho, bicho, é o mesmo castanheiro que o Gabriel Garcia Marques descreve aqui, sabe? Aí a casinha lá dos índios com a esteira, bicho, pra mim foi o top, assim, foi o máximo. Claro que não é cinema, enfim, até porque nunca vão filmar 100 Anos de Solidão, porque eu acho que seria um ultraje filmar 100 Anos de Solidão. Mas foi um lugar que eu fui
porque eu queria visitar cenários. Cenários que estavam na minha cabeça, claro, que eu nunca vi na tela. Mas assim, Aracataca, pra mim, foi esse lugar aí que eu fui por causa disso. Você sabe que tive uma questão que é oposta, né? Eu fiz a pergunta e vou responder de forma diferente, né? Um imbecil. Isso é hoje, pô. Você vai acabar com o Não, porque eu fui até o Palácio de Versalhes, na França, e depois eu assisti o filme da Maria Antonieta, né? E aí, pra mim, vim trazendo na lembrança, né? Enquanto eu assisti o filme, porque eu tive a sensação oposta, que foi assim, quando você vai pra visitar o local, e aí você depois vai vendo no filme ela passeando, passando pelos corredores e tal, é diferente, porque lá você vê tudo meio vazio, né? Tá tudo encaixado ali, os móveis e tal, você vai andando com um grupo de turistas e tal, e aí quando você assiste o filme que você vê uma coisa um pouco mais vazia, mais reservada, mais residencial, aí você meio que encaixa a visão que você teve lá com a história que você assistiu depois, entendeu? Então eu tive essa sensação. Pra mim foi uma das mais fortes que eu tive nos últimos tempos, assim, mas porque acho que foi a última grande viagem que eu fiz também. Eu já fui pra alguns lugares bem específicos, assim, por causa de viagem. Tipo, quando eu tava no Chile, eu fiz questão de ir pra casa do Neruda e cada pedacinho de parede tem um quadro com trecho de poesia, os lugares que ele escreveu, a casa inteira temática de navio, e as poesias dele tem muito a ver com o navio em si. Ele tinha um sonho de ser capitão, tanto que tem o versos de Mi Capitane e tudo. E nossa, assim, passar por cada cômodo da casa é um pouco da história dele com a história das poesias dele, sabe? É muito lindo. Você viu esse último filme que saiu, que é ele e o Gabriel... Que é ele não, né? Que é sobre ele... que o policial é o Gabriel Garcia Bernal, que se chama Neruda, o filme, que é ele fugindo e tal. Você viu esse filme aí? Tô tentando... Não, acho que não. Eu acho que eu vi o trailer dele e eu acho que eu acabei não vendo o filme. Cara, vê. Porque nossa, se tu curte a obra do Neruda, cara, é foda. Qualquer coisa que eu disser é spoiler. Então vai ver. Só vai ver. Que é bom. Só vai ver. Nossa, vou muito ver. É muito legal. É muito legal. Tem um plot twist que você fica, caralho, tu ia me perder no filme. Mas tu me ganhou agora. É muito bom. Sim. Uma coisa interessante de pensar, se os chilenos gostam de um mexicano fazendo o papel do, né, do Neruda, e se o Gael Garcia Bernal faz um sotaque chileno. Deve fazer, porque ele é muito bom ator. Mas é interessante de questionar isso, né? Eu acho que se não colocarem um argentino lá, o sotaque já não... Mas eu acho que... eu não sei se o que tu tá falando tem a ver com o Wagner Moura. Mas... Não, falando, tipo, essas questões de sotaque, né? Que o pessoal pode perceber e falar, pô, não é isso. Pode crer. Não, mas é porque eu acho que o lance do Wagner Moura é um pouco pior, porque... Claro. Porque ele fala português. Tem a língua, né? É outra... Não é uma variante da mesma... Exatamente, não é uma variante da mesma língua. É outra língua. Ele falou que ele estudava lá na Universidade da Antioquia, que a Antioquia é tipo o estado que tem como capital Medellín. Não é estado que ele chama, é departamento, mas pra nós é tipo o estado. E ele falou que ele foi pra lá e ele passou um tempo estudando espanhol num curso comum, assim, tipo... e você, quando você tá acostumado a ouvir espanhol todo dia, aí você ouve o Wagner Moura falando, você fica pensando, ei, cara, precisava mais Ele poderia ter estudado mais um pouquinho. Sempre lembrando, eu achei a atuação dele foda, eu adorei, pra mim ele é foda, ele é um baita ator, ele fez um ótimo Pablo Escobar, e essa crítica do sotaque não diminui em nada pra mim a atuação dele. Deixar aqui isso dito, assim. Eu sou muito foda dele. E também, outra coisa, aproveitar aqui esse lance Narcos e dizer que eu adorei a série também, apesar de eu achar que... eu acho que essa parada... É complicado você falar sobre o Pablo Escobar da maneira que foi falado. E como foi divulgada a série e tal. Sim, eu acho sem dúvida. Que romantizou demais, uma parada que tá muito latente ainda. Tem gente ainda viva que sofreu a parada. E colocaram o Pablo Escobar meio como um homem de família. Eu achei meio perigoso isso, assim, sabe? Mas eu adorei. Eu tô assistindo, inclusive, de novo, porque eu sou muito paga-pau de Narcos, cara. Adoro. E tô assistindo de novo. É muito bom, mas essa ressalva. Como tudo, né? Se você for analisar tudo, vai ter uma ressalva e tal. Não, com certeza.
normal. E você, Ana, Sabe teve que algum lugar? Pois é, que lugar que eu queria muito ter visitado e não visitei por causa de um filme. Como eu tava no Canadá, em Vancouver, eu queria ter ido para o Alasca por causa do filme Na Natureza Selvagem e eu não consegui. Nossa, ótima alternativa. Subi até as Rocky Mountains, fiz um roteiro bem interessante, assim, que deu pra ver muitas paisagens maravilhosas de neve, mas eu queria ter ido até o Alasca. Eu fui pra Vancouver com esse objetivo, que fosse por cruzeiro, não importa como, mas acabou que não deu certo, porque eu achei que era mais barato e não é barato ir pro Alasca, viu, gente? Nem de cruzeiro, então ficou pra próxima. Mesmo? Mas eu acho que destinos, assim, que... Eu não fui pra Paris por causa de um filme específico, mas eu me remeteu a vários outros filmes que eu já cheguei a assistir. Agora, quando a gente falou de livros e etc., eu me lembrei da casa de Anne Frank, que tem em Amsterdã. Hoje, inclusive, 12 de junho, é o primeiro dia do diário dela. Só pra informação. É verdade. É o dia que ela ganhou o diário. Ela ganhou o diário. E eu visitei por esse motivo e senti muita empatia por ter lido o livro em um determinado momento. Lá não me senti tão bem não, viu? Confesso. Mas foi pesado pra caralho. Porque tem muita gente que visita numa boa, mas eu senti uma carga, assim. Eu senti um pouquinho de tensão. Falei pro meu marido, vamos logo terminar e vamos nessa e tal. Acho que minha visita durou, assim, 1 hora e pouco. Mas você tinha lido o livro antes, Ana? Tinha lido bem antes, muitos anos atrás, não lembrava de todos os detalhes, depois inclusive fiquei fazendo algumas pesquisas e acabei visitando por isso, né, por uma motivação específica. Mas não me lembro, gente, ainda de ter ido para um lugar que eu já pesquisava muito antes e acabei indo e gostei muito de ter visitado, foi a Muralha da China, mas não foi por nenhum filme, assim, era algo que me impressionava muito, acabei visitando por esse motivo. Você falando isso me lembrou que eu, quando fui pra Amsterdã, visitei lá o Museu do Van Gogh, né? Ai, é maravilhoso. E depois que eu saí, quando era mais jovem e tal, eu pintei muito, desenhava, pintava a óleo e tal, e o Van Gogh era uma grande inspiração minha. Eu fazia várias pinturas tentando imitar ele e tal, né? E aí, quando eu fui no museu, eu fiquei muito sensibilizado, assim, peguei lá o audio guide, né? O audio guia deles lá pra ir escutando, fui revendo toda a história dele e tal. E aí depois, agora saiu, inclusive tá na Netflix, o filme Com Amor Van Gogh, que é um filme que é inteiro feito em cima de pinturas, né? Chamaram vários pintores pra ir lá e ficar pintando quadros, então tem não sei quantos... Eu assisti. Então, o filme é lindo. É lindo. Muito lindo, conta a história dele também, de um outro ponto de vista ali, né? Do irmão e tal, fala um pouco mais do irmão dele e tal, mas é muito legal, assim, primeiro, a parte visual do filme, porque é totalmente diferente, você tá vendo uma história inteira sendo contada numa pintura a óleo, isso já é sensacional. E o outro ponto é que tem isso também, né? Essa vivência, você vai até o museu e depois você vê o filme, é muito latente, assim, você chegar lá e ver as coisas, sabe? Ver onde ele pintava, ver a fase em que ele se internou, né? Porque ele não tava bem e tal. Então, eu acho muito legal, assim, e vale a pena pra quem quiser ver o filme e depois viajar lá pra ver o museu, é demais. Eu acho que a ordem não importa tanto. Não sei se já disse isso antes. Mas visitar depois e depois se interessar mais sobre o assunto. Ou se aquele assunto já tem importância pra você e depois você visita. A ordem não é tão importante, mas no final tem um significado muito grande. Mas você não acha que, por exemplo, pra você, assim, que foi na casa da Anne Frank, será que o fato de você ter lido antes não te impactou mais, assim? Porque eu imagino que as pessoas que estão indo lá a turismo, eu tentei ir na casa da Anne Frank, só que tinha uma fila gigantesca lá e aí eu acabei não indo. Mas às vezes as pessoas estão passando ali e falam, pô, vou ali, vou aproveitar que eu tô aqui, vou ali ver. E aí ali você conhece um pouco do ambiente e tal. Mas o livro é uma coisa muito mais intimista, assim, né? Que daí quando você chega lá, você vai lembrar inclusive dos sentimentos dela ali, né? Te conecta, né?
É mais pesado, eu acho. Exatamente. Acho mais... pelo fato de que quem criou aquela imagem foi você na sua cabeça, né? Aí é isso, a palavra é essa, é mais intimista. Agora, sobre essa parada que tu falou do Van Gogh e tal, eu tive a mesma sensação na Cidade do México. Tanto na casa da Frida, quanto na casa do Diego Rivera. Cara, não só o cenário, que é o mesmo do filme, igual... Tipo, a casa azul lá da Frida, aquela casa lá do Diego e tudo. Mas a ambientação que a diretora do filme criou, ela captou que é a Cidade do México, tá ligado? Apesar de se passar em outra época, um século atrás, praticamente, a sensação que eu tive vendo o filme, ela foi muito parecida com a sensação que eu tive caminhando na Cidade do México, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Ela conseguiu fazer isso. E é engraçado que a casa da Frida, ela fica num bairro chamado Coyoacán. E aí você tem lá a estação de metrô Coyoacán, tem o ônibus Coyoacán e tal, não sei o que. Aí eu já tinha visto o filme várias vezes e aí fui à Cidade do México. É muito foda ver a casa da Frida, ver essas coisas todas. E aí quando eu voltei pra casa, fui ver novamente o filme, né? E aí, quando a Frida... No momento que a Frida pega um ônibus, tá lá escrito Coyoacán. Eu, porra, caralho, que é muito massa. Eu tava nesse ônibus, versão 2017. Né? É muito massa. Nessa mesma viagem, uma parada que eu senti que eu acho que é mais ou menos o que... Foi a Thaís ou foi a Ana Carla que falou que foi pra Holanda, pra casa da Anne Frank? Fui eu. Foi a Ana. Acho que uma sensação parecida dessa bad vibe, assim, foi na casa do Trotsky, lá no México. Porque tá lá intacta, né? Virou um museu e tal. E dá pra ver lá a mesa onde ele tava sentado quando o assassino lá do Trotsky matou ele. Tem lá a cadeirinha dele onde ele tava sentado, a mesma disposição e tudo mais. Meu irmão, eu fiquei de costas, assim, eu dei uma olhada, eu dei uma conferida, assim, pô, não vem nenhum agente soviético me matar também, assim. Mas e a casa dele é austera, sabe, assim, né? Não é aquela parada como é alegre, como a da Frida, como a do Diego e tal. A casa do Trotsky, ela é meio úmida, meio escura e tal, e dá uma sensação assim de que algo muito nocivo vai acontecer. Você falando isso, Felipe, eu lembrei do passeio mais bad vibes que eu fiz e que tem a ver com cinema, agora que eu me toquei. Lá em Liverpool tem 2 museus, um do lado do outro, que são de graça, porque os museus, né, bens a Deus, os museus ingleses, os do estado, né, são gratuitos, que tem um que chama Museu da Escravidão. Eles fizeram basicamente porque todos os navios, né, navios negreiros, né, de antigamente eram registrados no Porto de Liverpool, então eles, né, tiveram um papel nesse sentido e eles fazem como uma espécie, né, de memória e tal. E depois tem o Museu do Porto mesmo, que é basicamente para lembrar de todas as tragédias de naufrágios e tal. E a maior de todas é de um navio que não saiu de Liverpool, mas era registrado também lá, que era o Titanic. Então termina, tipo, é só assim coisa que foi encontrada no Titanic, objeto pessoal de alguém que foi encontrado no Titanic, foto, tudo que você imaginar que encontraram no Titanic, mais tudo que você imaginar de registro, foto, o que for, do Titanic. Aí termina, você tá acabado. 2 museus, tipo, super densos, pesados. A gente saiu, tipo, querendo chorar. Aí a gente foi pro dos Beatles, que daí você paga pra entrar, mas pelo menos é feliz, né? Porque você... E é muito louco isso. Como, assim, é vinculado ao cinema até, mas é impressionante como tem uns passeios que são bad vibes, né? Eu imagino ir pra Auschwitz. Pra Polônia, você deve terminar, você precisa de muita cerveja depois pra dar uma recuperada. Gente, mas imagina assistir, faz sentido, né? Você, por exemplo, assistir, tem o Menino do Pijama Listrado, é só esse momento, mas tem vários outros filmes que retratam, imagina você assistir pra Auschwitz. Sim, deve haja ser. Cerveja. Nossa, haja cerveja pra coisa. Aquele mas lista sabe de Schindler. A lista de Schindler. Não, Olga também, pô. Olga, apesar disso, eu não gostar de Olga, mas tá no tema. Sim. O Museu do Titanic em Belfast, ele é muito tranquilo. Ele é muito susto. Ele é, inclusive, bem interessante. Mas... Ah, tá. Porque lá em Belfast é outro foco. Aquele foi construído lá. Então, ele é mais... Ele mostra um pouco da parte de engenharia, da construção. E tem uma réplica dos quartos. Inclusive em tamanho real. Você consegue ver mais ou menos como é que era o tamanho de cada cabine, de cada classe. Sim. E como eram os móveis de tudo. Ele é um pouco diferente. Não. Eu lembro que o de Liverpool era só sobre a tragédia, sabe? Só sobre o naufrágio e tal. E, não, eles têm um pouco disso, mas é mais tranquilo, acho. É muito assim, foi no Trastevere, em Roma, um museu judeu. Ah, tá. Que ele tem toda a história dos judeus na Itália, em Roma e tudo, né?
época do Mussolini, inclusive. Esse tipo de atração cultural, assim, ela é meio faca de dois gumes, né? Tipo, eu acho que eu nunca fui a campo de concentração e tal. Eu também acho que eu não tenho um estômago, eu sou muito vulnerável pra essas paradas. É pesado, né, cara? Aí eu não sei se eu iria. A questão que eu quero colocar é a seguinte: esse tipo de museu, quando ele é colocado como reflexão, como, olha, isso aqui aconteceu e é importante que a gente veja para que ele não aconteça mais, eu acho positivo, tá? Apesar de que a bad vibe tá lá e é impossível não, mas é muito pouco provável que você não vá sentir que morreram muitas pessoas assassinadas naquele lugar e tal. Agora, o que eu quero dizer é, tipo, lá em Medellín tem o Narcotour. Nossa. Que você... Cara, é assim, você paga R$500 e... Caraca! E aí você vai na Fazenda Nápoles, aquela mesma lá do Nápoles. Você paga R$500 e ganha um pacote de cocaína, né? Não. Tá falando da galera que se hospeda na favela. É mais ou menos isso. É esse tipo de... O nível de consciência é meio que esse, tá entendendo? E aí você passa pelo edifício Mônaco. Na primeira temporada do Narcos, tem o cartel de Cali coloca uma bomba próxima ao edifício onde tá o Pablo Escobar e a família e tal. E aquele edifício, o Pablo Escobar construiu pra ele, né? Que é o edifício Mônaco. E esse edifício ainda tá lá em pé. Em ruínas e tal, mas tá lá em pé e o Narcotour passa por isso. Esse Narcotour, ele não tem reflexão nenhuma, sabe? É só fetiche mesmo. E eu acho isso muito nocivo, sabe? E aí, até o pessoal perguntava se eu tinha ido, eu nunca curti tudo. Assim, eu sei que tem gente que vive disso, os caras lá e tal. E eu não condeno, porque o cara tá vivendo a vida dele, ele é a fonte de renda dele, o taxista que faz isso. E é foda você cobrar a reflexão da pessoa que tá sobrevivendo, né? Mas eu acho nocivo, assim como essa parada da favela. Ah, sim. Dependendo de como a coisa é colocada, ela, além de dar a bad vibe, ela não vai criar consciência nenhuma, sabe? Isso é muito negativo, eu acho. Não, tá certo, eu também concordo, tem que ter reflexão mesmo, tem que ter alguma coisa nessa pegada. Uma coisa eu visitei a Robben Island, lá na África do Sul, a prisão onde o Mandela ficou preso e tal. Sabe uma coisa interessante que tinha lá? A visita era guiada por pessoas que ficaram presas mais ou menos naquela época ou há um tempo menor. Então existia todo um respeito pelas pessoas que ficaram presas ali, tal. Ele contava uma história de uma maneira assim muito comovente. Tem uma vibe, como a gente comentou, meio negra e tal, mas tem esse contexto histórico, sabe? Isso foi interessante. Bem legal. Isso também deve ver com pelo menos o filme, né, que a gente lembra, que é o Invictus, né? Deve ter visto e tal. Pelo menos ele é mais, tipo, good vibes, né? Ele termina... Leve, né? Um pouco mais leve, O Invictus é com o Matt Damon lá? Isso, Gente, sensacional. Eu acho que o papo era mais ou menos isso mesmo. A gente tentar relembrar e falar um pouco sobre essa parte de turismo. Vocês, como pessoas que viajam muito, né? Que estão aí vivenciando sempre essa experiência de conhecer lugares novos e tal. Vocês, obviamente que vocês vão continuar incentivando sempre as pessoas a conhecerem novos lugares, mas vocês têm assim alguma dica, alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo a gente, que de repente planejam ir viajar em breve, ou que tem vontade de conhecer lugares aí e tal? Alguma dica de vivência, ou de repente alguma coisa que eles podem fazer durante essa viagem para que eles aproveitem ainda mais essa experiência na hora de estar lá? Planejem com antecedência e façam um roteiro sério. Quanto mais cedo você começar a planejar, um ano antes, alguma coisa assim, o preço das passagens vai provavelmente ficar mais barato. Você vai conseguir até aproveitar mais, porque o preço da passagem vai ficar mais barato, você vai conseguir economizar nisso, vai conseguir procurar um hotel ou um Airbnb, algum lugar legal pra você ficar, porque não vai estar tudo lotado. Às vezes, planejando um ano antes, ou mais, inclusive, você já encontra alguns lugares lotados, dependendo da época do ano. Então, pelo menos você tem mais ou menos uma chance de você ficar num lugar que seja bom e barato, e estude o lugar que você quer ir. Porque uma das coisas que eu mais vejo em viagem, já cheguei muito brasileiro a falar, vocês estão falando português, me ajuda aqui. Deixa eu saber se fazer um bate e volta para um lugar que tá a 6 horas de viagem de onde você está, é possível, sabe? As pessoas, já aconteceu comigo, eu tava na frente do Coliseu em Roma, conversando com meu irmão, que a gente tava voltando pro hotel que a gente tava, na verdade, para Airbnb, vieram 2 mulheres falando que elas tinham acabado de chegar em Roma, fizeram o Coliseu, que era a única coisa que elas conheciam que tinha lá, e elas queriam fazer um bate e volta em Veneza. Ai, nossa, meu Deus do céu. 5.
E elas só queriam fazer um bate-volta em Veneza, achou que ficar algumas horas dava. Mas eu acho assim também, planeje bem, mas não planeje não no sentido de também ter hora marcada pra tudo, porque às vezes o gostoso é você curtir o lugar, sair do lugar, deu vontade. Sabe o que tem pra fazer lá, sabe pelo menos quais as atrações turísticas, os lugares que de repente, sei lá, os locais frequentam, as pessoas de lá vão, sei lá. Não ser refém do planejamento. Né? Exatamente. Eu sou o cara do Excel, então tudo que eu vou fazer na minha vida tem um Excel. E é massa, e é importante e tal. Você vai evitar muitos perrengues planejando, e com quanto mais antecedência, de fato, melhor e tal. Mas, como é que a gente fala? Um adendo a essa dica é exatamente se estar aberto pro inesperado e tal. Porque, às vezes, o massa da viagem é exatamente aquela parada que, não planejei e foi foda, sabe? Eu acho que planeje, faça o seu Excel, mas assim, no Excel você coloca qual é, entendeu? Vou ver qual é. Ou então assim, 7 coisas que você quer fazer em 3 dias, sem necessariamente ficar colocando a ordem, porque daí no dia você fala, não, vamos pra tal lugar, daí depois já, não sei, eu pelo menos faço isso. Olha só, eu tava uma vez em Atenas, e aí eu conheci, pelo Couchsurf, eu conheci uma grega, nessa época eu morava em Lisboa. Essa grega conheceu uma colombiana que, na época que ela viajou pra Lisboa, eu já tinha morado na Colômbia, aí eu conversei com ela, assim, ela tá aqui. Essa colombiana que eu conheci em Lisboa tá aqui em Atenas. Aí eu, beleza, então vamos. Aí a gente se encontrou. Essa colombiana morava na Holanda, que era o meu próximo destino, e aí ela me conseguiu a hospedagem em Utrecht. Eu ia pra Amsterdã e ela conseguiu a hospedagem em Utrecht. E aí eu acabei ficando em Utrecht, porque era um couchsurfing de graça de um colega dela lá. A minha visita à Holanda foi completamente diferente por causa desse contato, dessa conexão bizarra que aconteceu. E aí, às vezes, é isso, assim, eu planejei, eu tava com tudo certo já e tal, mas acabei economizando uma grana, conheci lugares que eu jamais ia conhecer porque não tava em guia nenhum, porque a pessoa morava lá e tal. E é nesse sentido, sabe? Planeja e coloca lá uma linha aberta no Excel, vou ver qual é. Sim, e aí, boa. Vou dar minhas dicas também, gente. Por favor. Poxa, uma dica super importante que me ajudou a viajar nos últimos anos, e eu influencio as pessoas a fazerem isso também, é investirem e pesquisarem mais sobre programas de milhagens, gente. Não deixa pra lá o que você gasta no seu cartão de crédito. Hoje tá cheio de maneiras de acumular milhas diferentes. A gente fala muito sobre isso lá no Despachados, tá? No nosso canal. Então tem vários programas sobre milhagens e pessoas expert em milhagens. E eu viajei para vários lugares com milhas que eu acumulei. A África do Sul foi uma delas. Já fui para Europa 2 vezes, já fui para Orlando. Então, não ignora isso, porque pode te ajudar e pode ser algo que vai te impulsionar para viajar mais. Mas a passagem aérea também acho determinante para uma viagem. Você conseguir encontrar uma passagem aérea econômica. Por exemplo, China sempre esteve num destino dos sonhos. Mas quando eu vi que estava em promoção por R$1.700 para ir para o outro lado do mundo, peraí, chegou a hora. Então, vou fazer um jabá, né? Eu sempre fico de olho ali no Melhores Destinos, o que eles estão colocando. Sim. Então, qual é o destino do ano? O ano passado, gente, eu gastei R$4.000, foi 3.800, quase R$4.000 para ir para o Canadá. E esse ano tá bombando de promoções para o Canadá por R$1.800, isso com taxa. Então, sempre tem 2, 3 destinos no ano que tem promoções, tem valores diferenciados. Então, eu geralmente aproveito a oportunidade daquele ano para conhecer o destino. Então, fica de olho no Melhores Destinos, mas tem outros sites que eu gosto de pesquisar também. Eu pesquiso muito no Momondo. Momondo é foda. Momondo é bom demais. Momondo tem promoções legais lá, tem oportunidades únicas. Então, Fly Network também. Hoje em dia, dentro do Brasil, eu já curti muito, aproveitei muito 1, 2, 3 milhas e Max Milhas para emitir aéreos e conhecer outros lugares do Brasil também. Então, se você encontra uma passagem econômica, acaba incentivando com que você vá para aquele destino, né? Eu me rendi um pouco mais a hospedagens alternativas justamente pelas conexões que a gente pode fazer nos destinos. Então, Airbnb, Couchsurf, eu tenho curtido muito viajar, apesar de ser bem exigente. Como eu viajo muito para hotel, quero coisas que o hotel me proporcione. E eu descobri que, às vezes, no Airbnb ou no Couchsurf, eu vou ter qualidade do mesmo modo. E vou poder me conectar com as pessoas ali daquela região que vão me dar dicas bem diferenciadas. Então, essas são as minhas dicas. Ficar de olho em programas de milhagem, promoções de passagens aéreas e hospedagens alternativas.
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, esse momento aqui onde vamos dar aquela dica para você curtir melhor a sua semana, né? Aproveitar melhor ela. E já demos várias dicas aqui relacionadas à viagem e tal. Dessa vez vamos dar dicas um pouco diferentes, né? Para que você aproveite de outra forma, de repente até no seu lar docilar. Para começar, eu vou trazer o meu Plano Detalhe aqui e vai ser para uma série da Netflix. Então tá facinho para você ir lá assistir, que é uma série chamada The Signer, uma série com a Jessica Biel, que é a esposa do querido Justin Timberlake, né? E ela tá lá nessa série. E é uma série interessante. A premissa dela é a seguinte: a personagem da Jessica, de repente ela tem uma epifania lá, uma crise existencial e tal. Ela tem uma crise e ela assassina um cara numa praia. E ela não entende por que ela teve isso. Ela, sabe, deu um gatilho nela, ela vai lá e mata o cara. E aí começa toda uma investigação para tentar descobrir qual foi a real motivação dela. O detetive é o Bill Pullman. O piloto do Independence Day. Exatamente. O antigo presidente, exatamente. Ele é um policial já decadente, que já tá vivendo, sabe, vários problemas familiares na profissão e tal. E ele meio que se apega a esse caso da personagem da Jessica pra tentar, de alguma forma, sabe, reviver seus melhores momentos como policial. Eu assisti a série, assim, de uma forma até rápida, porque eu gostei muito dessa premissa. Achei que o desenvolvimento dela foi muito bom, apesar de que eu acho que da metade pro final, assim, eles dão uma enrolada. Sabe aquelas séries que você acha que poderia acabar em 8 episódios, só que daí fazem 12, e aí você fica, tipo, tem 4 episódios ali no meio que você fica meio, ai, tá bom, vai, anda logo com isso aí e tal. Stranger Things 2. É, exatamente. E assim, a série, ela é legal pra quem gosta de um suspense, da parte investigativa e tal, vale a pena ser assistida, e ela também já foi confirmada que vai ter uma segunda temporada. Porém, a Jessica Biel ainda não tá confirmada, porque a ideia é focar justamente no personagem do Bill Pullman, que é esse investigador. Então, de repente, ele vai começar a investigar um outro caso, um outro crime, alguma outra coisa bizarra que aconteceu ali na pequena cidade que eles vivem e tal. Então, eu achei uma série bem interessante. Acho que vale a pena, pra quem gosta dessa parte investigativa, ir lá visitar o The Sinner. E aí, vamos aí pra mais uma dica. Vamos começar dessa vez com a Tatá, que já deu algumas dicas pra gente, mas de repente tem outra dica aí, né, pra gente aproveitar melhor a semana. Olha, eu trouxe uma série também. Eu sou aficionada por séries, muito, eu amo. E tem uma série que, como eu falei, eu tava viajando em Florença, e aí Florença inteiro tava com uns cartazes de uma série que tava sendo filmada lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar da série Medici, Masters of Florence. Eu já ouvi falar dessa série, já ouvi. É assim, ela é da família Medici, o que, assim, que a gente teve um monte de descendentes pela história, inclusive um aqui no Brasil, que foi o Rastazu Medici, mas a gente esquece essa parte. Ela é a história da família Medici, que eles não eram nobres, eles eram bem, inclusive, meio olhado de canto de olho, assim, porque eles eram banqueiros. Então eles foram subindo a nobreza de Florença e eles foram responsáveis não só pelo um dos grandes monumentos que todo mundo conhece e que é um marco de Florença, que é o Duomo, que é a Catedral do Duomo, como eles conseguiram reerguer Florença, que não estava numa situação financeira boa, até virarem os nobres, os grandes nobres e meio que a família real de Florença. A série é incrível, ela é com atores que falam inglês. Pra vocês terem uma noção, o homem que faz a cabeça da família, ele é interpretado pelo Dustin Hoffman, e ele também tem o Richard Madden, que é o Robb Stark, como filho dele, que o Robb Stark que faz. Ele é uma série que se passa no começo do século XV, e você tem algumas personalidades
grandes personalidades que foram de Florença ou que viveram na Itália mais ou menos naquela época. Então tem grandes pintores, a cultura, a história, tá tudo lá e é muito, muito legal. Inclusive que uma atriz que fez essa série, que é a Miriam Leone, ela foi Miss Itália em 2008. Ela tem lugares maravilhosos. Elas são filmadas em Florença, em Roma, em Tivoli, nos jardins de Tivoli, em Veneza também, tem alguns episódios. É assim, é fantástico, é uma viagem essa série. Gostei. Médici, né? É. Tô anotando aqui, vai ter link aqui no nosso post, então quem quiser vai lá, clica e já vê, né, o link das séries, pra saber que séries que a gente tá falando. E aí, Ana, o que você trouxe pra gente? Você já deu várias dicas aí que vai revolucionar a cabeça da rapaziada que tá ouvindo isso. Quero ver a galera viajando com milhas. Que mais você trouxe pra gente? Ai, gente, eu lembrei de uma série também que eu assisti no Netflix. Foi divertida e agregou bastante. Se chama Capitais do Delito. Essa é uma série que mostra, na verdade, delitos, golpes que acontecem a turistas em vários lugares do mundo. Ah, pode crer. Já ouviram falar, né? Tem o ator lá principal, ele vai pros lugares de risco. É legal porque você não se sente desconfortável, tá? E você vê golpes bobos e que, gente, literalmente acontece. Por exemplo, no episódio de Hong Kong, eles vão mostrar que vão tentar te vender a qualquer custo pérolas falsas como se fossem pérolas verdadeiras. Só que a R$50, a R$70 não existe, né? Mas eles vão te levar, os turistas vão, os guias vão levar os turistas para esses destinos. Então mostra esse tipo de golpezinhos a turistas. Então é muito interessante. Tem cidades como Rio de Janeiro, Paris, Londres, Nova York, Buenos Aires, Barcelona, Hong Kong, também Tailândia. O episódio da Tailândia é bem interessante porque mostra dos soldados, não sei, dos ladyboys. No caso de pessoas que mudaram de sexo, só que são perfeitamente mulheres, sabe? Maravilhosas. E elas tentam realmente convencer os homens a fazerem programa. É muito legal esse episódio. É legal porque mostra esses delitos pra gente se precaver quando for viajar. Só que em contrapartida, também mostra muito sobre o destino. As belezas do lugar. Então eu também gostei de ver por essa parte. Essa é a minha dica. Capitais do Delito. Tá aí, mais uma dica então. Felipe, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe pra essa semana? Eu queria indicar uma série do Netflix também. Eu não sei como ficou no Brasil, porque aqui em Portugal os títulos às vezes são diferentes e bizarramente diferentes. Aí eu acabo... por exemplo, Pequena Miss Sunshine aqui é uma família à beira de um ataque de nervos. Bastardos Inglórios aqui é Sacana Sem Lei. Melhor em inglês. E a série que eu quero indicar da Netflix se chama The Letdown, que é uma série sobre maternidade real. E ela é muito massa, cara. É muito foda porque a minha bebê tem 1 ano e 2 meses e tudo que a protagonista passa, cara, eu vi minha esposa passando e tal. E, claro, né, o esposo dela, né, os conflitos e tal, as dificuldades, os dramas, assim, tudo. Eu achei maravilhosa porque não romantiza. E, assim, é uma série sobre maternidade real e ela tem todo um peso, mas ela é uma comédia. Cara, e é muito foda porque, às vezes, ele tá num assunto mó dramático e tem uma tirada que você, cara, como é que você faz uma piada agora? Só que ela é muito bem colocada, sabe? E ela é australiana, com aquele sotaque maravilhoso. Por exemplo, o cara tá com um plano lá de fazer uma coisa no trabalho e ela descobre. E aí ela, sabe, aí você fica, pô, fudeu agora. Ela diz assim, olha, eu sei o que é que você tá planejando e tal. E eu sei também que você tá vendo Chef's Table sem mim. Cara, sabe? Não é a hora de falar isso, sabe? É muito... As piadas são assim, sabe? E aí é interessante que parece até o Pequena Miss Sunshine, né? Que é uns dramas e umas piadas assim que você se desconcerta de tão... Você não sabe o que tá sentindo, se é drama ou se é comédia e tal. Então, assim, eu acho até que se você não tem filho, não precisa, assim. Você acha que você vai gostar do mesmo jeito por isso, porque esse humor da série, ele prende. São episódios curtos, de 20 minutos. A primeira temporada tem 7 ou 8 episódios, não lembro agora. Passou voando, porque é muito bom. Então eu recomendo The Letdown, sobre maternidade real. Só uma coisa, quando você falou maternidade real, na minha cabeça não para de vir a Kate Middleton. Não, real. Ai, meu Deus. Nossa senhora.
Não, e eu vi um meme foda, que era assim, o bebê real era alguma coisa que utilizava a expressão bebê real. Aí o cara retweetou e disse assim, por que eles iam colocar um bebê fictício, meu Deus? Mas não, a maternidade real não tem nada a ver com a realeza britânica. É real de verdadeiro. Beleza. Mas enfim. E a outra dica que eu queria dar é o disco de uma artista chamada Courtney Barnett. Ela acabou de lançar um disco cujo título é Tell Me How You Really Feel. É o segundo disco dela. Assim, tem um disco no meio entre o primeiro e o segundo disco dela que é em parceria com outro cara, mas eu não conto como dela. É muito bom, mas eu só conto esses dois. Grande coisa, né? O que eu conto ou não. Mas enfim, o nome do disco é Tell Me How You Really Feel. E eu descobri essa cantora, Courtney Barnett, ouvindo a trilha do BoJack Horseman. E é, tipo, coloquei lá a abertura do BoJack Horseman no YouTube. E aí foi colocando outras músicas que faz parte da trilha. E tinha uma música dela, fui ouvir o primeiro disco, adorei. E agora, recentemente, ela lançou o segundo. Não tem muita diferença pro primeiro, assim, em termos de sonoridade e tudo mais. Mas é muito bom. Ela pode fazer 20 discos iguais que ela vou ouvir porque ela é muito boa. Então essas são as minhas duas dicas australianas, que agora que eu me toquei. E eu nunca fui oh, incrível, incrível. Dan, vamos fechar esse plano de detalhe então? Chave de ouro? Sim, eu vou indicar primeiro um temático, né, que tem a ver com o podcast de hoje, que é o livro que eu citei lá no começo, que ninguém entendeu a frase. É o livro A Arte de Viajar, do Alain de Botton, que é um filósofo suíço, né? É um livro meio acadêmico, mas ao mesmo tempo ele é super acessível, assim, e ele é muito interessante. O cara vai fazendo referências com Van Gogh, com como é visitar um determinado lugar, qual é a visão que um artista passou, e daí você vai no lugar e como que você se sente lá. Assim, eu li faz um tempo, eu devo até ter indicado em algum momento aqui, em algum podcast já, mas ele é muito legal. Pra quem gosta de viajar, eu acho que ele é obrigatório, assim, apesar dele ser bem voltado pras artes, sabe, pra umas análises meio... Aí ele fala de Baudelaire e faz vínculo com sentimentos das pessoas quando viajam, sabe, umas coisas bem profundas até, e filosóficas, afinal de contas é um filósofo. Pra mim, assim, é um livro que eu indico pra todo mundo, muito legal, é bem interessante. E depois eu vou indicar um canal no YouTube que eu achei bem legal, que é do Léo Juan, não sei se vocês conhecem. Ele tinha o Yobambu, né, daí ele saiu, enfim, tinha um outro canal que fez um certo sucesso uma época. Ele tem um canal bem variado, assim, sabe, é tipo, ele fala de algumas coisas meio culturais, daí ele faz umas análises de filmes e tal, porque ele estudou cinema, mas aí ele vai lá e faz umas reflexões sobre o que é sentimentos e sobre a masculinidade de hoje em dia e as exigências da sociedade em relação à estética masculina e outras coisas meio assim, ou sozinho ou com alguns amigos, e eu achei bem legal o canal dele, daí eu queria sugerir para as pessoas, para quem gosta de ver esses vídeos no YouTube, o canal do Léo Juan é bem bacana. Chegando aqui no final desse podcast 277, então, batemos esse papo sobre turismo, sobre viagem, sobre experiência de viagem, conhecer lugares novos, falamos sobre cenografia, tanta coisa bacana aqui. Espero que esse papo sirva aí para quem esteja ouvindo a gente, para que se motive a viajar, né, e que também consiga ver os filmes com esse outro olhar, né, sabendo que existe toda uma narrativa também por trás, onde esses personagens estão inseridos. Então eu queria agradecer aqui a presença magnífica que a gente teve dos nossos convidados. Foi sensacional a gente poder conversar sobre isso, trazendo gente assim que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então eu queria agradecer aqui primeiro a Ana, que veio, disponibilizou aí seu horário para vir conversar com a gente. Ana, muito obrigado, e queria que você deixasse também mais uma vez o convite, né, pra galera que tá ouvindo a gente para ir lá te visitar. Sim, gente, eu que agradeço o convite, foi maravilhosa a participação e me diverti muito nesse bate-papo. Quero convidar vocês para irem escutar os episódios do Despachados. O penúltimo episódio sobre como viajar de trailer, né? Ficou um episódio sensacional, tá? Uma viagem que eu quero muito fazer. Então tem muita informação, tem um conteúdo muito rico, um tutorial mesmo, para quem também tem esse sonho. O episódio agora é só sobre fails que aconteceram nas nossas viagens, esse que foi lançado hoje, mas
ficou muito divertido também. E o Foca tá na África do Sul, tá gravando também um diário de bordo sobre como foi essa viagem dele, como foi todo o planejamento. Fora isso, gente, dicas sobre milhagem, sobre uma série de infinidades para vocês viajarem com mais vezes e com mais qualidade. Pô, sensacional. Obrigado de novo, Ana, pela sua presença. Tatá, também queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Demais o seu trabalho lá no PQPcast. Então, queria que você deixasse também esse convite para os nossos ouvintes irem lá te visitar, né? Ai, obrigada pelo convite, eu me diverti muito, de verdade. Eu espero que os ouvintes tenham gostado também. Ah, com certeza. Com certeza. Gente, eu espero que vocês possam ir lá me ouvir no pqpcast.com. Sempre vai ter algum assunto interessante. Esse mês a gente ainda vai falar sobre Copa, mas não da Copa em si, nós vamos falar das consequências que teve a última Copa aqui no Brasil e todos os impactos que aconteceram. A gente falou esse mês Dia dos Namorados e tudo, a gente já falou sobre como é que é a história real do Dia dos Namorados aqui no Brasil e no mundo, todo marketing, e também tem algumas coisas meio divertidas nesse episódio, como por exemplo, simpatias estranhas e bizarras e de onde é que elas surgiram. Demais. Então, vocês podem ir lá encontrar a gente no pqpcast.com. Esse mês a gente falou também sobre contracultura também, que de onde vieram todos esses movimentos que as pessoas falam, isso é contracultura, isso não é contracultura, como é que foi a história disso e o que é hoje em dia, o que a gente pode chamar de contracultura e o que não é. Será que é esquerda? Será que é direita? Será que é o quê? Pra quem também? E me encontrem lá no @podprocura também, o Podcaster Procura, sempre que vocês precisarem de alguma coisa na podosfera. E até o fim do mês tá rolando a campanha do Correio Elegante do Podcaster Procura, que vocês podem deixar um recadinho pra quem vocês amam, pra quem um podcast que vocês admiram, ou de repente, se você tá solteiro, você pode encontrar alguém por lá. Tiveram alguns anúncios de pessoas solteiras procurando perfis de pessoas. De repente, algum deles de repente algum deles é o que você tá procurando. De repente, você pode se anunciar ou só se declarar anonimamente ou abertamente pra alguém. Olha, tiveram legal, vários correios elegantes bem interessantes até agora. É, legal. O ouvinte pode também se declarar pro seu podcaster favorito? Já teve? Pode também. Pode? Já tiveram alguns, inclusive, anônimos de pessoas para podcasters. Depois dá uma olhada lá, ver se tem, de repente, alguma coisa pro Daniel do Cinemação. Então vocês podem ir lá, os ouvintes podem ir lá, é um convite para todo mundo. Até o fim de junho vai rolar o Amor na Podosfera do Podcaster Procura com o Correio Elegante. Cara, sensacional, muito bom mesmo. Felipe, finalmente gravamos com você, foi um prazer, uma honra tê-lo você aqui. Obrigado novamente aí por disponibilizar seu tempo para vir bater esse papo com a gente, e a casa tá aberta aqui para quando você quiser voltar, viu? Cara, quero ir no próximo episódio, é sobre o que... Diga aí já pra eu me preparar, porque é muito bom. Eu escuto sempre o Cinemação, indicação também. Curto demais, é um prazerzaço falar com vocês. Principalmente sobre duas coisas que eu adoro, que é ver filme, né, e viajar. Apesar de eu não ter feito essas duas coisas ultimamente. Apesar de eu ter acabado de me mudar, não é... Eu acabei de me mudar, mas não é uma viagem de turismo e tal, assim. Faz tempo que eu não viajo a turismos. Mas adoro, é muito massa lembrar das coisas e dos filmes também. Que bom. E aí, pra ouvir o Onden... sim, claro. Site, Spotify... O site é o nomedosemundo.com. Todos os podcasts do Onden estão lá. Se você quiser acessar cada um separadamente, você rolar a página um pouquinho, você vai ver os logos de cada um, e aí, clicando nesse logo, você vai lá pra página específica de cada um dos podcasts. Durante a Copa, a gente vai fazer um episódio a cada rodada. Então, no final da primeira rodada, segunda, terceira, oitavas, quarta, semi e final, a gente vai fazer um episódio. Sou eu, Thiago Minhoca. Esse cara gosta mais de Excel do que eu. E ele que faz as fórmulas pra mim. Aí tem a Nayara Kohler lá, a guria de chuteira do Twitter, e a Simone Paiva. Nós quatro discutimos sobre futebol, e quem menos sabe de futebol sou eu. Então, por isso que eu chamei o pessoal pra conversar. Estamos nos agregadores, né, do Android como da Apple, só procurar por Onden, e também lá no Spotify. Todos os podcasts estão no mesmo feed, e em breve virão outros para engrossar aí esse caldo. Até, obviamente, nós nos tornarmos o pai do Peter Quill lá e dominar todo mundo.
Cara, demais. Obrigado mesmo, gente, pela participação. Dan, mais uma vez, obrigado também pela companhia aí. E temos mais um episódio sensacional pros nossos ouvintes. Sensacional, gente. Brigadão. Nossa, eu tô muito feliz. Viajar é um negócio que eu faço, infelizmente, muito menos do que eu gostaria, mas é um negócio que eu adoro. Então, misturar esses dois temas foi espetacular. E espero que todo mundo tenha gostado, porque, afinal de contas, as duas únicas medidas importantes na vida são os podcasts no seu feed e os carimbos no passaporte. Então, Porra, que baita frase, meu irmão. Tem que subir a música agora e acabou. Ninguém pode dizer mais nada depois disso. Eu Cara, ele começou e terminou com uma baita do final. É isso aí, esse é o Daniel. Valeu. Esse é o Daniel que eu conheço. Recuperei, Rafael. Baita arco dramático aí, bicho. Foda demais. Sensacional. O podcast Cinemação 277 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.